Pronto, gravando. Bom dia, pessoal. Hoje vamos ter uma live bem interessante, né, trazendo um pouco mais da prática, né, o cotidiano, a vida, assim, falando do advogado, né, na área do direito do consumidor. Né. Para isso, a gente convidou aqui o nosso querido advogado, Bruno Plachino, né, inclusive meu irmão, né, eu quis chamá-lo porque, pessoal, ele tem já uma bastante prática na área do consumerista, ele atua nessa área, né, e é no Brasil todo, tem diversos processos, realmente, e serve como exemplo aí para a gente que está se formando agora, né, pensar, quem sabe, uma área de atuação, ter um bom retorno, né, então me veio logo à cabeça, como primeira live, não adiantava trazer alguém de 60, 70 anos de prática da advocacia, eu queria trazer alguém mais próximo, mais jovem, na jovem advocacia, né, com sucesso na área que está atuando. Então eu fiz esse convite aí ao Bruno, que de pronto aceitou aí estar conosco, né, falar um pouco sobre o direito do consumidor na prática, né, o Bruno que é graduado em Direito lá pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, né, é atuante nessa área do direito do consumidor, especialista em resolução de demandas consumeristas relacionadas a problemas aéreos e mais de 500 processos em curso, né. Eles faz parte de uma das startups, que é a My Solution Air, né, que é uma startup focada em resolução de demandas aéreas, de problemas de passagens aéreas. Então, eu quis convidá-lo aqui, o Bruno, já de antemão, agradeço aí, grande Bruno, tá aqui conosco, cara, muito obrigado por ter aceito o convite. Hoje é mais um bate-papo, tá, pessoal? Então, qualquer dúvida, fique à vontade para tirar aí com o Bruno, qualquer dúvida realmente que você tiver, em todos os sentidos, né? Como eu falei, estava conversando com o Bruno, eu falei, cara, o pessoal quer saber de tudo, né? Desde quanto que ganha, né, num processo, até quais são as maiores causas, o que mais tem nessa área do direito do consumidor, o que mais tem de problema aéreo, que a galera hoje em dia está em alta, essas demandas de passagens aéreas, né? Então, fiquem à vontade também vocês para perguntarem. A gente vai ter um bate-papo aqui, mas qualquer momento podem mandar no chat, ou então podem aqui abrir o microfone, perguntar. Aqui, pessoal, é justamente isso. O objetivo é aproximar alguém que já está na área prática, né, que já está atuando, de vocês que estão na faculdade, já estão pensando se vão advogar, se vão prestar concurso público, né, se vão atuar nessa área do direito do consumidor, o que vocês vão escolher para atuação no mundo jurídico, tá? Então, grande Bruno, muito obrigado, cara, pelo convite, por ter aceito o convite, na verdade, né? E seja muito bem-vindo aqui ao nosso curso, Advocacia Civil, né, na prática para graduandos. Nosso público aqui é todo de graduandos, tá, cara? Fala, pessoal, bom dia, professor Márcio, tudo bem? Obrigado pelo convite, uma honra participar desse curso. E parabenizar de antemão, professor, todos os alunos que estão aqui presentes no dia de sábado, inclusive, né, dispostos aqui a ouvir um pouco do que os advogados, profissionais, convidados que você tem a fazer aí, tem a falar nesse momento, que é muito importante, principalmente para os estudantes nesse período da faculdade, né? Obrigado pelo convite, estou aqui à disposição para esse bate-papo gostoso que vai ser. Show de bola, cara. Bruno, te perguntar uma coisa, cara. Agora eu vou começar um bate-papo mesmo, e aí eu vou te perguntando e a gente vai conversando. Tu escolheste, né, realmente assim, a parte da advocacia já desde a faculdade, pensou fazer concurso, como é que foi a tua faculdade mesmo, a tua graduação, né, que é aqui é o nosso grupo de alunos, estão todos na graduação, né? Sim. Então, tu começou a decidir realmente querer advogar isso quando se formou, depois antes da faculdade, ou então na faculdade mesmo, né, durante a faculdade, chegou a pensar em concurso público, alguma coisa do gênero? Então, professor, quando eu entrei na faculdade, na verdade, o aluno do direito acaba sendo muito influenciado, né, pelas pessoas de fora a fazer um concurso público, né? Todo mundo fala de concurso público, na família todo mundo fala de concurso público, todo mundo em volta dos amigos pretendem fazer a faculdade de direito ali, todo mundo tentando direcionar para o concurso público. Eu não tinha ideia, quando eu entrei na faculdade, se eu queria advogar ou fazer concurso público, e por isso que é uma coisa que eu indico para todo mundo sempre, é se dedicar sempre nessa área prática do direito, para você começar a ver na prática o que está significando cada área do direito que você pode escolher. Então, por exemplo, quando estava no segundo período da faculdade, aqui eu morava em Fortaleza, né, como não sei se todo dia já sabe, mas eu morava em Fortaleza, passei para a Federal aqui do Rio, vim morar no Rio de Janeiro, e no segundo período da faculdade, eu já estava disposto ali a estagiar no escritório de advocacia, apesar de não saber praticamente nada da prática. No segundo período você ainda está dando matérias muito teóricas ainda, né? Mas justamente por isso que eu quis ir para a prática um pouco para aprender. E aí fui para um escritório bem grande até aqui no Rio de Janeiro, porque você é aquele que o pessoal fala que acaba sendo um pouco explorado, né?
mas é aquela exploração boa para o aprendizado, né? Então, eu fui no segundo período para o História de Advocacia, o Gouveia Vieira, que tem sede aqui no Rio de Janeiro, São Paulo e em Paris. São as 3 sedes do escritório, bem grande até aqui no Rio de Janeiro. E fiz estágio por 2 anos nesse escritório de advocacia, que é o máximo, pelo menos era o máximo. Hoje em dia eu não sei exatamente como é que está quanto à lei de estágio, mas na época era o máximo permitido por cada estágio. Quando eu finalizei os 2 anos de História de Advocacia, nesse Gouveia Vieira, na área civil, não era área de consumidor, era área de contencioso estratégico civil, também não era área de massa, porque o contencioso ele vai se dividir ali principalmente em 2 áreas, né, no História de Advocacia, no contencioso civil estratégico e no contencioso civil em massa. Né? O em massa são essas demandas com muita demanda, né? Como, por exemplo, problemas com telefonia, problemas contra companhias aéreas, a gente considera já contencioso massa, e o contencioso estratégico já é uma área, como o nome já diz, é mais estratégica. Então, assim, são processos que demandam um pouco mais de estudo, problemas, por exemplo, contra seguros. Eu lembro que tinha um processo lá, por exemplo, de uma indústria que pegou fogo e a Sul América era um dos clientes e deveria ali prestar atenção na parte do seguro, se deveria indenizar ou não, tinha laudo da Polícia Federal. Então, é um processo realmente mais trabalhoso, mais estratégico. Eu fiz esse estágio de 2 anos nessa área de contencioso civil estratégico do Gouveia Vieira. Quando acabou os 2 anos, eles até tinham feito uma proposta para eu virar ali um assistente jurídico, né, porque já como estagiário não poderia mais. Mas eu queria conhecer outras áreas e isso é muito importante para a área de estágio. É você realmente tentar abrir a sua mente, porque você, como estudante de direito, você não consegue ter uma noção prática mesmo da realidade de cada demanda do direito, né? Então, apesar de ter feito 2 anos e ele ter feito a proposta de assistente jurídico, eu preferi seguir para outras áreas. Fiz a prova na época para estágio na Defensoria Pública da União, para ver como é que era a questão aí do concurso público na área da advocacia pública. Passei na prova do estágio da DPU. Fui também na área civil, foi por sorteio, inclusive, mas graças a Deus fui na área civil, que é a área que eu sempre me identifiquei, nunca fui muito da área do time do penal, né? Sempre aquela brincadeira do civil é melhor que penal é melhor do que civil, mas eu sempre gostei mais de civil. Na Defensoria Pública da União eu fiz estágio por 4 meses na Defensoria Pública da União. Gostei um pouco, mas eu já estava num ritmo de 2 anos de história de advocacia. Então era um ritmo, como eu estava falando, que você acaba sendo um pouco mais explorado, aquela questão toda. E na DPU eram 4 horas de estágio, eu chegava com calma, os prazos são contados em dobro. Então o defensor público chegava para mim: olha, Bruno, faz essa apelação aqui, entrega daqui a 30 dias. Daqui a 30 dias eu fazia com calma, mandava para ele. E nesse período, com o perfil no LinkedIn, por incrível que pareça, muita gente às vezes não coloca até muita confiança, né, no LinkedIn, enfim. Pelo perfil do LinkedIn, eu recebi uma proposta de estágio numa empresa de hotéis aqui do Rio, do ramo de hotelaria, que era a BHG, para estagiar no jurídico da empresa. E aí, para mim, era mais uma opção, né? Eu tinha feito estágio no História de Advocacia, estava fazendo estágio no órgão público, e eu queria agora depois conhecer o estágio na área das empresas, né? Do jurídico das empresas. E aí eu fui fazer estágio na BHG, fiquei por uns 7, 8 meses, já estava quase indo para o fim da faculdade, porque eu tinha feito 2 anos de estágio já do segundo período no escritório, fiquei mais uns 4, 5 meses na Defensoria Pública da União, mais uns 7 meses ali nessa empresa, eu já estava indo lá para o 3º, 4º ano de faculdade. E aí no último ano, dos 3 estágios que eu fiz, o que eu mais gostei foi o escritório de advocacia, foi o que eu mais me identifiquei de fato na prática, eu vi que realmente queria advogar. Eu voltei para um estágio no História de Advocacia, já um escritório menor, porque a minha intenção era justamente tentar ser efetivado no escritório e conseguir crescer junto com os sócios que já estavam nesse pensamento de crescimento. Fui para esse escritório, e o escritório, como é um pouco menor, era focado na área civil, mas sempre pegava um pouquinho, às vezes, do consumidor, começava a pegar um pouco dessa área de passagens aéreas. Foi quando eu comecei a me deparar com essas primeiras ações. Até então, eu não tinha tido contato nenhum, porque, como eu disse, o primeiro estágio foi contencioso civil estratégico de algo bem maior, com clientes maiores. Essa área da Defensoria Pública da União também não tinha nada a ver com isso, porque tinha muita coisa da União mesmo, de INSS, umas coisas da época que o pessoal reclamava. O da empresa foi uma coisa muito mais contratual, o jurídico da empresa. Foi algo, como era uma empresa do ramo da hotelaria, a gente via muito a questão de contrato de permuta, pessoas que vinham para o hotel que passavam um determinado tempo e a gente dava diárias para eles, as pessoas queriam fazer propaganda, botar um stand no hotel e a gente fazia uns contratos de permuta. Era mais uma parte contratual mesmo da questão. E eu fui para esse escritório de advocacia, o último, com a intenção de tentar ser efetivado. Já deu faltando mais ou menos 1 ano, que era o suficiente, eu achava, né? Que era o suficiente para você conseguir demonstrar um pouco da sua capacidade e ser efetivado no escritório.
E, de fato, aconteceu. Eu fui para esse escritório de advocacia, fui efetivado no escritório. E, assim que eu me formei e fui efetivado, eu fiquei responsável por cuidar do principal cliente do escritório, que na época era a CBPM, que era a Caixa Beneficente da Polícia Militar. Que não era muito a área que eu gostava, acabou sendo o que ficou no meu colo, assim, em modo de dizer, porque como eu já era estagiário há mais tempo, fui efetivado, acabou que eles pegaram o principal cliente e botou como minha responsabilidade. Mas um pouco depois dessa efetivação, alguns clientes tiveram mudanças na presidência, né, da empresa, e alguns clientes que tiveram que sair do escritório, mudaram, porque quando muda a presidência de uma empresa, né, ela muitas vezes quer tirar os processos do jurídico, né, de um escritório e passa para um outro de confiança. Às vezes é nem por um serviço mal prestado, nem nada, mas porque é confiança mesmo. Mudou a presidência, eu quero colocar no escritório de um amigo, de um conhecido, enfim. Acabaram mudando, e aí o escritório não conseguia mais manter toda a estrutura do escritório, que ele já tinha mudado ali o aluguel, a sala já tinha se expandido e tudo mais. E aí eles tinham um cliente específico do escritório que estava precisando de um advogado também. E aí, na época, com essa mudança de cliente para lá e para cá, o escritório me colocou no jurídico dessa outra empresa. E aí eu fui para o ramo que não tinha nada a ver, eu nunca esperava ir para esse ramo, que essa empresa era do ramo de licitações. Eu nunca tinha feito estágio em licitações, nunca tinha trabalhado em licitações, e de repente fui colocado ali como advogado já no início da carreira para cuidar de todos os processos ali da empresa, né, dessa empresa grande, a empresa Sani Rio, aqui o nome da empresa, aqui no Rio de Janeiro, participou das construções na época do Pan-Americano aqui no Rio, dos estádios aqui no Rio, do Maria Lenk, o ginásio de natação, participou da construção do PRT aqui no Rio de Janeiro, de várias coisas aqui no Rio de Janeiro, e eu estava ali me deparando como principal advogado da área de todos os processos cíveis, que incluía aí muita confusão justamente com a prefeitura, né, de ter feito obras ali do BRT, por exemplo, e a prefeitura não tinha pago, e aí a empresa contratou uma outra empresa para botar, por exemplo, semáforo, e o semáforo não era instalado, enfim, essas confusões todas, e cuidava da licitação, fazia impugnação aos editais, ia no Tribunal de Contas, fazer representação contra também editais, anular edital aqui, tentar suspender o outro edital ali, entrar com processos preliminares para tentar suspender o mais rápido possível o certame. E fiquei nessa área da licitação, de cair de paraquedas, né, como se diz. Mas como não era exatamente o que eu queria, foi nesse período de troca do escritório para essa empresa que eu, no escritório, já gostava dessa área de consumidor, principalmente da área de passagens aéreas. Eu estava vendo que era uma demanda que tinha muitos pedidos, né, tinha muita demanda nessa área. E eu comecei a me identificar sozinho, eu para mim mesmo, né? Poxa, tem muita gente com problema de voo. E aqui no Rio de Janeiro, especificamente, aqui nós temos 2 aeroportos. Né? Tem o Santos Dumont, o aeroporto Santos Dumont aqui no centro da cidade, e o aeroporto Galeão, que fica um pouco mais afastado, o Internacional Galeão. Então aqui no Rio de Janeiro tem muitos voos acontecendo, problemas de voos o tempo todo, e o aeroporto do Santos Dumont, inclusive, ele é reconhecido, depois tem até diversas reportagens na internet, mas reconhecido por ser uma pista muito perigosa, né? Uma pista apertada. Até as pessoas que chegam aqui no Rio de Janeiro pelo Santos Dumont falam, pô, parece que eu vou cair porque ele é perto da Bahia ali, né? Então a pessoa às vezes não cai, né? Mas dá a sensação que vai cair realmente no mar mesmo. Então é uma cidade que tem uma quantidade de voos, além de ser uma cidade grande em si, que os voos acontecem bastante, tem 2 aeroportos que proporcionam uma quantidade de problemas de voos maiores. E na época dessa mudança de escritório para a empresa, eu já imaginava começar a tocar alguns processinhos assim com relação à área de problemas aéreos, né? E foi justamente nesse momento que eu comecei a tentar me relacionar. E aí vem uma dica, inclusive, que foi algo que eu pensei na época, que eu acho muito útil isso. Porque quando eu vim de Fortaleza para o Rio de Janeiro, o meu crescimento todo foi em Fortaleza. Né? Então, todo o meu ciclo de amizades, pessoas que eu conheci, o meu network em si, era em Fortaleza. Não era propriamente no Rio de Janeiro. Eu não tinha tantos conhecidos. As pessoas que eu conhecia no Rio de Janeiro eram propriamente pessoas da faculdade, ou no máximo de uma pessoa que eu conhecia no clube, enfim. As pessoas, mas o grande ciclo meu era em Fortaleza. E aí, para eu conseguir muitos clientes nesse sentido de passagem aérea, eu não tinha tanto conhecimento assim. Eu cheguei para um amigo meu, que também é advogado, e cheguei para um outro amigo meu, que é engenheiro de produção, que não tem nada a ver da área da advocacia, mas eu sabia que esse engenheiro de produção era um cara que tinha muito contato, ele conhecia muita gente, trabalhava na L'Oréal, ele é engenheiro de produção da L'Oréal, conhecia o prédio todo da L'Oréal e tudo mais. E eu falei para ele, cara, é o seguinte, existe uma demanda na justiça que é sobre problemas de voos. Aí eu expliquei para ele, fui um dia numa reunião na casa dele, expliquei, passei a noite toda explicando para ele todos os tipos de voos, problemas de voos que poderiam acontecer, quanto é a indenização, como que acontece, como é que não é, né?
Eu falei o seguinte, se você trouxer um caso para mim, eu te dou uma porcentagem do que você me der. E aí, ele, gostando daquela ideia, ele falou, pô, realmente pode ser que eu consiga uma graninha a mais, né, e tal. Começou a fazer uma parceriazinha com a gente. Falei, tá bom, vamos tocando. E aí, na época, eu estava na empresa de licitação, a minha vida nessa época estava realmente... até bom para mostrar que, assim, nada é um mar de rosas, né? Na época, esse trabalho que eu fazia de licitação, eu tinha que estar na Barra da Tijuca, que é um pouco longe aqui no Rio de Janeiro, né? Não sei se todos conhecem, mas é um pouco longe. Eu tinha que estar na Barra da Tijuca 8 horas da manhã. De onde eu moro até lá, eu tinha que acordar umas 5h30 da manhã, sair umas 6h30 para pegar metrô, BRT, andar mais um trecho a pé. 8 horas da manhã estava lá, saía da empresa umas 6 horas, final do dia, chegava em casa já umas 7 e pouco, 8 horas da noite. E aí eu sentava para começar a tocar as minhas coisas de problemas aéreos com esse pessoal que estava fazendo essas parcerias, né? do engenheiro, um outro amigo meu advogado. E ia até meia-noite, mais ou menos, e eu dormia, acordava 5h30 da manhã no dia seguinte. E assim, meia-noite, 5h30, acordava no dia seguinte, 1 hora da manhã. Era realmente muito cansativo, mas era o que eu queria para aquele momento, para ver se essa área de problemas de voos dava uma guinada, né? Então, permaneci tocando por umas 3, 4 meses assim, e aí foi indo. No primeiro mês, por exemplo, de parceria, eu lembro que foi em abril de 2019. Abril de 2019, primeiro mês de parceria. A gente conseguiu uma açãozinha, a gente foi, pegou a ação, deu um retornozinho de 200, 300 reais para cada um. Falei, bom, beleza, vamos lá. No mês seguinte, abril, maio, a gente já conseguiu mais 3 ações. Aí já deu um retornozinho um pouco maior. Aí depois 4, 5 ações, 7, 10, 12. Quando chegou um momento, eu falei, cara, eu não estou conseguindo tocar aqui a empresa que eu estou trabalhando na área de licitações. Chegar em casa e trabalhar, o horário obviamente ia se expandindo, porque cada vez mais ações. Você ia trabalhar até 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, eu ia vendo, estava quase dormindo direito para conseguir chegar na Barra da Tijuca. Eu falei, agora, se é um momento que eu estou querendo crescer com essa área de demandas aéreas, eu vou ter que sair da empresa que eu estou trabalhando de licitações. Eu cheguei para o meu chefe e falei, olha, eu queria falar com você o seguinte, eu estou pretendendo sair da empresa, eu sei que acaba sendo um tiro no escuro, porque apesar de ter algumas demandas ainda, você não tem aquela previsão do futuro, né, de quantas ações podem vir no mês seguinte, quantas podem vir no outro, quantas você vai receber, você não tem muito essa noção, mas era aquilo, eu só conseguia fazer de fato isso crescer se eu saísse da empresa, não tinha como tocar as duas coisas ao mesmo tempo. Era muito trabalho dos dois, não tinha como ir no Tribunal de Contas e numa audiência ao mesmo tempo da área de problemas aéreos. Na época, ainda sem a pandemia, era muita coisa presencial. Não tinha essa questão de audiência online, audiência, não tinha nada disso, os processos tinham que ser todos presenciais, de fato. Eu saí da empresa em agosto de 2019, ou seja, nem faz também tanto tempo assim. E aí, sim, realmente, veio o que eu, graças a Deus, que eu esperava. Foi quando eu saí da empresa, a gente começou a ter o nosso boom ali de problemas aéreos, que eu passei a dedicar 24 horas do meu dia a isso, finais de semana, dia de semana. Eu falei, agora que eu estou descansado, né, não preciso mais acordar às 5 horas da manhã para ir para um lado, para ir para o outro, pegar o metrô, BRT, pegar tudo de novo. Agora estou mais descansado, focado literalmente nisso. Vou começar a estudar toda essa área de problemas aéreos. E aí, realmente, eu me debrucei de cima a baixo em tudo que poderia de problemas aéreos. Esse contato da L'Oréal, por coincidência, teve um problema que casou direitinho com esse momento também, que foi o fato da L'Oréal organizou na época uma conferência, né, de reunião dos próprios, comemoração, né, de apresentação de vendas e tudo mais em Foz do Iguaçu para todos os funcionários aqui do Rio de Janeiro. E aí eram diversos funcionários iam para Foz do Iguaçu, mas o voo deu problema no voo de todo mundo. E aí eram mais de 30, 50, 60 funcionários com problema no voo, e eu tinha aquele contato específico com o engenheiro de produção que era dentro da L'Oréal, né? A gente conhecia as pessoas. E aí entra muito uma questão, até que eu estava lendo um livro outro dia, o livro Fora de Série, é o nome do livro. Não sei se todos já leram, Outliers. Em inglês ele tem os 2 títulos, tem Fora de Série em cima e Outliers embaixo. Ele fala muito que as pessoas acabam bem-sucedidas, ele faz uma análise das pessoas bem-sucedidas, e ele vem muito na questão que as pessoas bem-sucedidas acabam que elas não são só bem-sucedidas por qualificação em si, mas muito por estar também, às vezes, no momento certo, na hora certa, com as pessoas certas. E o meu foi um pouco disso também. Isso tem um pouco dessa sorte. Então, por exemplo, esse meu amigo, esse engenheiro de produção que trabalhava na L'Oréal, ele estava no momento certo, na hora que deu problema no voo com todos os funcionários da L'Oréal, ele entrou em contato com todas as pessoas da L'Oréal e falou, olha, tem uma pessoa que pode fazer uma ação aqui de voo, não sei o quê. E a partir dali, entra uma questão muito interessante que eu tenho cada vez mais tentado dar uma atenção a isso, porque percebo como é importante isso.
é o tratamento que você vai dar à pessoa que vai ser o seu cliente. Então, por exemplo, nesse caso, chegaram uns 30, muito mais de 30, uns 60 funcionários lá da L'Oréal. A gente fez a ação para todo mundo. Era uma ação boa, porque era o voo que era do Rio de Janeiro para Foz do Iguaçu, com escala em São Paulo. O voo foi cancelado, eles chegaram em Foz do Iguaçu com mais de 10 horas de atraso. Algumas pessoas que chegaram com 16, que foram realocadas em outro voo, perderam um pouco da conferência que estava tendo da L'Oréal. Tinha um calendário da L'Oréal com horário. Então, nesse ponto, em termos de provas, também era sensacional. A gente fez a ação para todo mundo na L'Oréal ganhou a ação. A gente perdeu, acho que das 60 ações, a gente perdeu uma, se eu não me engano, uma ou duas. Então, o índice de êxito foi elevadíssimo. E a partir dali, entrou muito aquele marketing que o pessoal fala de boca a boca, né? A gente conseguiu ganhar ações para 60 pessoas. Então, as pessoas começaram a indicar para familiares, para outros amigos, para não sei o quê, para onde for para o outro. Está com plano de voo, quando tem um cara que resolve para mim, tem um cara que resolve. Então, nisso tudo, a gente foi começando a pegar apenas planos de voos. Não era questão de consumidor de modo geral, era tanta demanda de planos de voos que a gente focou nisso, planos de voos. A gente chegou ao ponto de janeiro de 2020, se eu não me engano. Janeiro de 2021. A gente ter um retorno de ações de uma ação por dia. Todo dia chegava pelo menos uma pessoa com plano de... Aqui, tô com problema assim, tô com problema de voo, tô com problema de voo. E a gente ficava naquele retorno de fazer uma ação, de cuidar de julgamento, de ir para audiência, de fazer uma ação por dia, aquele negócio pegando fogo. Mas estava tudo, obviamente, valendo a pena, que você via aquele crescimento, né? Você via que realmente as pessoas iam falando uma para outra, chegou realmente ao ponto, eu lembro de uma vez, o nosso secretário mesmo, quando entraram em contato com ele, falou o seguinte: cara, me deram o seu contato no aeroporto. Eu falei: pô, mas quem falou com você? Não, tive plano de voo no aeroporto, me deram o seu contato. Todo mundo, pô, mas não é você que já está conhecido dessa forma. A pessoa está no aeroporto, não sabe quem foi, deram o nosso contato para a resolução do problema. E a partir daí eu foquei apenas nessa área de planos de voos. Até que, obviamente, chegou ali o momento da pandemia, o início da pandemia, em março, mais ou menos, de 2020, que realmente o número de voos diminuiu drasticamente, né, com os problemas. Naquele primeiro momento, as pessoas não sabiam ainda como seria regulada aquela situação, porque ainda não tinha medida provisória. A medida provisória veio no finalzinho de março, a primeira medida provisória ali do Bolsonaro, que acabou depois se convertendo em lei, a Lei 14.034. Mas, na época, não tinha ainda muito essa noção. E eu lembro que as pessoas estavam com muitos voos comprados. Era uma época ali pós-carnaval. Algumas pessoas passaram mais tempo depois do carnaval, pretendendo voltar para a cidade, preocupados com como é que estava aquela situação, que queria o dinheiro de volta, que era um absurdo, que tinha pago, mas também tinha o outro lado da companhia aérea, né? Apesar do fundo você defender ali o consumidor, você também tem que entender que você também não pode, de fato, quebrar a companhia aérea, senão até os próprios consumidores serão prejudicados com a falta do serviço, né? Então, na época, ficou essa curiosidade, inclusive, de como é que vai se dar agora a regulação desses problemas de voos, porque apesar dos voos terem diminuído bastante, muitas pessoas tinham passagens compradas e queriam saber como que ia proceder com isso. Um pouco depois do finalzinho de março, o Bolsonaro editou a medida provisória, que, obviamente, as medidas provisórias, como são feitas ali de última hora, né, ela acaba que deixa muita coisa em branco, assim, né, a desejar, não regula tudo que tem que ser feito. Então, ainda assim, ficou muita confusão. Eu lembro que na época a gente entrou com muita ação na justiça para pedir a devolução do dinheiro integral. A companhia aérea defendia que tinha que ter uma aplicação de multa, que não tinha que devolver nada, que tinha que devolver em 12 meses, conforme tinha na própria medida provisória. Ficou uma confusão na época no judiciário. Até aqui no próprio Rio de Janeiro teve uma lei estadual que tratou um pouco sobre isso. Então, tinha medida provisória, tinha uma lei estadual aqui no Rio de Janeiro que tratava sobre isso. Na petição, a gente tentava, obviamente, usar os mais benéficos, né, para a gente. Mas acabou que, mais ou menos para agosto de 2020, aí a medida provisória se converteu de fato em lei, que é a Lei 14.034, que trata aí realmente sobre os problemas de companhia, com problemas aéreos nesse período de pandemia. Ainda assim, na minha visão, não é uma lei que consegue ser muito clara quanto a todas as situações que ocorrem nos problemas de voos nesse período, mas melhorou para o que estava a medida provisória. A medida provisória, se você abrir hoje em dia no próprio Google, eu não lembro se é 948, tem algumas medidas provisórias que foram editadas na época, mas uma medida provisória, você vê que tem, acho que uns 4 artigos pequenininhos, uma medida provisória bem rápida, justamente para aquele momento de urgência, né? E já a lei é um pouco mais extensa, não tão extensa assim como diversas outras leis que nós temos aqui no nosso ordenamento, mas é uma lei que já consegue regular um pouquinho melhor essa situação.
Mas, de qualquer forma, essa situação da pandemia é um momento que o consumidor, de fato, está sendo bem prejudicado, porque o interesse maior que foi escolhido pelo próprio governo foi de tentar salvar a vida financeira das próprias empresas, né? Porque no momento desse de crise, literalmente, que ele tem os compromissos deles financeiros para honrar, tanto com os trabalhadores, quanto com investimentos, investidores e tudo mais, eles não poderiam se desfazer de uma hora para outra de todo o dinheiro que eles tinham em caixa, né? Então, assim, se todos os consumidores recebessem de fato todo o dinheiro que tinham pago com as passagens aéreas, as empresas não iam aguentar realmente nesse período. Então, essa lei, principalmente, foi feita no sentido de proteger um pouco aí as empresas aéreas para permitir a devolução num prazo de 12 meses, em alguns casos, quando o próprio consumidor requer o cancelamento para devolver com a aplicação de alguma taxa, alguma multa. E no caso aí dos voos cancelados pela própria companhia aérea, a companhia tem um prazo de 12 meses para devolução do dinheiro da passagem, caso o consumidor queira, caso ele prefira ficar com crédito, a lei permite essa aplicação de crédito, e isso aí a gente pode ir tocando com mais calma mais para frente. Mas hoje E, em dia a gente Bruno, consegue deixa eu perguntar uma coisa, mano. Sim, sim. Como é que está sendo a questão judicial mesmo, hoje em dia? Tipo, ainda está tendo muita demanda nisso, mesmo após a legislação? O pessoal está ingressando ainda judicialmente para alguma coisa nesse sentido? E os juízes, eles estão se comportando de maneira mais pró-consumidor, mais pró-empresa? Houve alguma mudança de cenário nisso? E as condenações têm sido boas? Como é que está esse cenário das próprias ações, as ações judiciais, a prática jurídica mesmo? Como é que está sendo nessa área? Então, nesse período, o que eu tenho percebido é o seguinte, vai depender muito, obviamente, como todas as demandas, de caso a caso. É importante sempre, por isso que eu sempre bato nessa tecla de se você quiser ir para a área da advocacia, você se especializar em um assunto, porque você vai saber literalmente como os juízes estão decidindo, o que eles gostam de ouvir, o que eles não gostam de ouvir, quais são os argumentos favoráveis, quais não são os argumentos favoráveis. Eu lembro que no começo da advocacia, da minha advocacia nessa área de passagem aérea, a minha petição era de uma forma e hoje em dia é de outra completamente diferente, porque você vai pegando ali, obviamente, os argumentos que são favoráveis, os argumentos que não são, o que os juízes estão considerando para diminuir um pouco o dano moral quando você quer que o dano moral seja mais elevado. Vou dar um exemplo básico aqui que acontecia muito na época, no começo. No começo, eu informava, de fato, ali tudo que a companhia aérea praticava, né, em defesa do consumidor. Então, por exemplo, o consumidor chegava no aeroporto, ele sabia que o voo dele tinha sido cancelado ali de última hora, não tinha sido informado previamente, nada disso, chegou na hora e falou, seu voo está cancelado, a gente vai te relocar agora num voo daqui a 10 horas. A companhia aérea dava um voucher de alimentação para ele, porque a resolução 400 da ANAC, que é uma resolução que praticamente regula todas essas situações de cancelamento de voo, problemas de voo de modo geral, bagagem extraviada, tudo está lá nessa resolução 400 praticamente. Ela fala que a partir de 1 hora tem que dar comunicação, a partir de 2 horas tem que dar isso, a partir de 3, a partir de 4 horas, tudo mais tem que dar voucher de alimentação, tem que, dependendo se for uma pernoite, tem que dar ali uma hospedagem para o próprio passageiro. Aí, na época, nas primeiras ações, eu lembro que a companhia aérea dava esse voucher, né? Fornecia, olha, daqui um voucher de R$40 para você se alimentar aqui no aeroporto, para você jantar, comer e tudo mais. Na inicial, eu falava isso tudo, né? Chegava a excelência, teve problema de voo, o voo foi cancelado, o passageiro recebeu aqui um voucher de R$40 e tudo mais. Quando começava a vir as sentenças, o juiz considerava isso tudo. Ele falava, olha, considerando que a companhia aérea deu um voucher de R$40, fez isso, aquilo, outro, fez aquilo conforme dito pelo próprio autor, o dano moral deve ser um pouco mais amenizado, em respeito ali aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, o dano moral deve ser amenizado, diminuir um pouco o dano moral. A gente começou a ter a ideia do seguinte, não vale a pena, nos nossos casos aí, você começa a associar com todas as especificidades do caso, né? Não vale a pena você dar essas informações que quem tem que dar são as companhias aéreas. Então, se ela deu o voucher, quem prove que deu o voucher é a companhia, não sou eu que vou falar isso na minha inicial. Então, na minha inicial, eu passei a falar, o voo foi cancelado e foi relocado num voo tal, por exemplo. Agora que a companhia aérea prove na própria contestação que deu um voucher. E muitas vezes ela não provava, porque é aquilo que eu estava falando da área de contencioso civil em massa, né? Ela não tem esse controle tão específico. Ela não consegue. Quando você vai no aeroporto e o voo é cancelado, ela te dá um voucher, você não assina nenhum documento, não fica registrado no banco de dados dele, nada disso. Quando eles conseguem juntar alguma coisa, é uma tela unilateral do sistema deles que é facilmente impugnada em juízo, porque a produção unilateral, você pode falar que eles podem colocar o que eles quiserem naquela tela.
Então, isso tudo começa a aparecer essa questão da importância, né, da especialização no assunto. E aí, nesse período de pandemia, respondendo agora a sua pergunta, inclusive, vai depender, obviamente, de caso a caso, mas o que eu tenho visto bastante são os juízes ainda defendendo um pouco as companhias aéreas, no sentido de que caberia a devolução aí, de fato respeitando a própria lei 14.034, a devolução em 12 meses. Agora, uma saída que tem muito, que ocorre muito, e você pode até conseguir e nesses casos de cancelamento pela companhia aérea, os juízes não estão dando dano moral nesse sentido. Então, assim, tem dado a devolução em 12 meses e sem dano moral, considerando o momento atual vivenciado, a crise econômica que estão passando e tudo mais. Aí vem aquelas saídas, como eu estou falando, das pessoas que já têm mais algumas características para esse tipo de processo, né? Alguns casos, entra de novo essa questão de que as companhias aéreas têm que provar o que elas querem para desconstruir o direito do autor, né? Muitos casos, o consumidor chega no aeroporto, até ainda hoje na pandemia, e sabe que o voo dele foi cancelado, sem nenhum tipo de aviso prévio. E aí, realmente, essas situações, o que eu tenho visto bastante no judiciário, o juiz tem condenado, de fato, em dano moral, porque ele considera que a companhia aérea, apesar da pandemia, ela tem um dever ali ainda de informação ao consumidor, né? Um dos pilares básicos do Código de Defesa do Consumidor, o direito à informação do consumidor. Ele considera que esse direito ainda assim deve ser protegido. Então, se a companhia aérea cancela um voo e não informa ali ao consumidor, ao passageiro, ele chega no aeroporto, se depara com aquele cancelamento, está sendo realocado num voo, que aí entra outra questão também, que esses problemas de voos, eles só começam a ser indenizáveis sob entendimento, isso não está em lei nenhuma, é um entendimento realmente jurisprudencial, em chegadas ao destino final a partir de 4 horas. Então, você comprou uma passagem, Rio de Janeiro, Fortaleza, eu deveria chegar em Fortaleza pelo meu voo original às 10 horas da manhã. Mas agora, com cancelamento, estou chegando 3 horas da tarde, para fazer umas 5 horas de atraso. Pronto, a partir disso, você já pode, de fato, entrar com uma ação judicial para pedir uma indenização por danos morais. E esse, praticamente, ultimamente, o próprio STJ fixou uma tese de que ele não seria em ré ipsa, né? Que não seria aquele dano moral em ré ipsa, de que você não precisa provar, de fato, que houve um dano moral, houve uma bala, houve algum prejuízo. Só o fato de ter tido esse atraso superior a 4 horas já geraria o dano moral. Mas o STJ fixou essa tese dizendo que não é assim. Você deveria provar que você está sendo prejudicado. Não é só o fato de ter um atraso de 4 horas, 5 horas, você já ganharia o dano moral. Mas, na prática, o judiciário em si mantém com isso do dano moral em ré ipsa. A verdade é essa. Se você passou de 4 horas exatas, fica aquele debate. Tem juiz que vai dar, tem juiz que não vai dar, porque está exatamente no detalhe. Mas de 5 horas ali em diante, realmente são ações praticamente ganhas. Ontem mesmo eu fiz um acordo aqui de um atraso de 5 horas, fiz um acordo de R$ 3.500. Um acordo bom. Entra depois, obviamente, você vai melhorando, inclusive, as próprias técnicas de acordo, porque no começo você ainda fica um pouco cru, né, nesse sentido de negociar acordos. Você não sabe muito bem como reagir com a própria advogada da outra parte. Enfim, faz parte, é o começo mesmo da advocacia, mas conforme você vai ganhando, aumentando o número de processos, você vai melhorando isso tudo. Até as próprias técnicas de acordo. Ontem eu estava falando com o advogado, foi muito interessante essa negociação, porque a advogada era da Latam. Veio falar comigo, falou: doutor, eu vi que teve um caso aqui. Foi sabe aquele caso da Polícia Federal, professor, que foi cancelado o concurso em Curitiba? Sei. Lembro. Lá em Curitiba, da Polícia Civil, né? Da Polícia Civil, né? Não era Polícia Federal, Polícia Civil, delegado. Polícia Civil, foi, eu lembro. Pois é. Dos estudantes que estavam lá era meu cliente. Ele, na hora de voltar para o Rio de Janeiro, o voo dele foi cancelado, era Curitiba, Rio de Janeiro, e realocaram num voo com uma conexão em Florianópolis, que ele chegaria 5 horas depois. Então, ele já tinha um voo que era direto, Curitiba, Rio de Janeiro. O voo foi cancelado de última hora, já no aeroporto, não avisaram nada previamente. Realocaram num voo com conexão em Florianópolis, ou seja, o consumidor paga mais caro para ir num voo direto, e aí realocam num voo com conexão, mais cansativo, chegando no destino final com 5 horas de atraso. A gente entrou com essa ação, e agora a Latam entrou em contato com a gente. A gente entrou com a ação, se eu tiver a data aqui, inclusive, dessa ação, foi esse mês, se eu não me engano, já entrei com essa ação. Entrei com essa ação... Foi rápido, então, que eles entraram em contato. A prova foi o quê? Acho que final do mês passado. Foi assim. Acho que foi fevereiro para março ali. Pois é. Eu entrei com a ação agora, a Latam já entrou em contato para fazer um acordo. E é um tipo de demanda, essa de companhia aérea, que acontece muito isso. De proposta de acordo, realmente.
Agora, obviamente, depois você vai prestando atenção, vai identificando como é a proposta de acordo de cada companhia aérea, como é a política, né, de abordagem dessa questão. Algumas companhias aéreas, como, por exemplo, a Gol, dificilmente apresenta uma proposta de acordo, quando apresenta é baixíssima, quase impossível de fechar acordo. Já outras companhias aéreas, a Azul, por exemplo, é muito comum fechar com créditos. Ela fornece créditos para o consumidor e assim cada companhia age da sua melhor forma, né? Então, nesse período, o que tem acontecido bastante é o seguinte: os cancelamentos de voos antecipados, né? Por exemplo, você tem um voo comprado para agosto desse ano. Agora a companhia aérea cancela o seu voo e realoca no outro voo. Isso não vai dar em nada, nem adianta você entrar na justiça. Isso, a companhia aérea tem esse direito de alteração do seu voo com essa antecedência, né? Antes da pandemia, ela podia fazer isso em até 72 horas antes do seu voo. Depois da pandemia, isso virou em 24 horas. Ela tem até 24 horas para fazer essa mudança. O que eu, particularmente, acho um absurdo. Eu acho que os consumidores, de certa forma, antes mesmo, quando eram 72 horas, eles se organizam muito antes de 72 horas para as coisas que vão fazer. Então, assim, eu já entrei até com ação sobre isso e já ganhei ação sobre isso, porque era um caso para o final do ano. E você imagina, a pessoa para o final do ano, ela reserva hotel, ela reserva transporte, ela reserva passeios, ela reserva tudo. Então, com um pouco menos de 72 horas, ela comprou a passagem em julho para viajar em dezembro, acho que de 2019, 2020, não me recordo, 2019, 2020 estava já na pandemia. 2019. E aí, ali, uma semana antes, 5 dias antes, a companhia aérea cancelou o voo, relocando o outro, que ela perderia transporte, perderia tudo que ela comprou. E aí, de fato, a gente entrou pedindo esse dano material, dano moral, e foi concedido. De fato, o juiz condenou a companhia aérea na devolução do dano material que ela perdeu, ali, do transporte de 1.000 e pouco, e acho que na época ela deu uns 8 mil, 10 mil de dano moral, porque são demandas que, dependendo do que você consiga provar, tem um bom, nesse sentido, bom retorno financeiro. Entendi. Cara, a Lívia até pergunta aqui no chat também, Bruno, também está tendo muitos problemas que também envolvem empresas de compra de passagem, tipo Decolar, Submarino. Também está tendo esse tipo de ações contra essas empresas? Como é que está sendo as decisões nesse sentido? Tem colocado elas e as... Vamos supor, comprei uma passagem pelo Decolar. Entra todo mundo no polo? Como é que funciona mais ou menos isso? Cara, todo mundo é treinado junto? Isso realmente tem sido um grande problema nesse período, realmente, problemas com essas agências de viagem. Porque elas não têm mais condições, não têm um suporte necessário para dar assistência ali ao consumidor. Então, hoje em dia, o que você mais escuta de problemas é justamente essas empresas que não estão dando atenção ao consumidor. Ele compra, por exemplo, uma Decolar, aí quando ele vai falar com a Decolar fala que o voo foi cancelado pela companhia aérea, que a culpa é da companhia aérea. Você vai falar com a companhia aérea fala que a culpa é da Decolar, que você comprou com a Decolar, você não comprou com ela. Aí você fica nesse para lá e para cá. E eu, particularmente, boto todo mundo no polo passivo, né, como réu na ação, pedindo ali a responsabilidade solidária, né, porque é feita uma parceria comercial. Na parceria comercial, eles ganhando com essa parceria, né, toda parceria comercial, se você ganha, você tem o bônus, você tem o ônus. Se você, de fato, lucra com essa parceria, você também deve arcar com as consequências de uma eventual falha na prestação de serviço. Então, eu sempre defendo essa tese aí no judiciário, mas o próprio STJ já decidiu também, recentemente, que essas compras com agências de viagem, quando é feita só a compra de passagem aérea exclusiva, e não é feito um pacote, porque muitas vezes a agência de viagem já te vende ali uma passagem, um hotel, vende transporte. Quando é feita uma reserva apenas de passagem, e o problema é de um voo cancelado, a responsabilidade tem sido realmente só da companhia aérea. Mas, ainda assim, eu coloco, como eu vou no juizado especial civil, a maioria das demandas são de juizado, não tem por que você entrar numa vara civil, que é muito mais demorado, tem custas para entrar, eventuais honorários de sucumbência em caso de perda, apesar de serem baixíssimos, né, os índices de não êxito nessas ações, tem esse pequeno risco. Então, nunca vale a pena, de fato, entrar numa vara civil. Nunca não, porque, dependendo da situação, eu tenho até processo em vara civil com relação a essas demandas, mas muito em razão quando o consumidor não mora na cidade. Na época, por exemplo, das audiências presenciais, o consumidor não poderia ir, porque o juizado especial civil tem esse princípio aí da pessoalidade, né? Que a pessoa tem que estar presente na audiência, né? Se a pessoa não tiver, aí não tem como, o processo pode ser julgado extinto, inclusive aplicado a própria multa, dependendo do caso, dependendo da rigidez do juiz, pode ser inclusive aplicado multa ao autor que não comparecer na audiência injustificadamente, né? Então, assim, para evitar essas situações,
alguns processos eu tenho entrado de fato na vara civil, que a pessoa mora em Londres, teve problema de voo, mora em Londres, enfim, a gente consegue juntar um comprovante de residência ainda aqui do próprio Brasil, uma declaração de residência, e a gente consegue entrar na vara civil, que não precisa ter audiência, a gente já pode dispensar a audiência, né, já de antemão. Na própria inicial a gente já faz esse requerimento. Mas, de fato, indo até para a resposta da pergunta que fizeram, de fato, tem muitos problemas com agências. Quanto à responsabilidade, eu coloco as duas empresas no polo passivo por tentar defender a tese de responsabilidade solidária. Tem alguns juízes que realmente entendem assim também e condenam as duas, mas a maioria tem entendido nesse sentido que eu falei, de que quando é apenas compra de passagem aérea, a responsabilidade seria só da companhia aérea. Mas como eu não sou eu que decido, eu acabo colocando as duas empresas e deixo na mão do juiz. Mas uma coisa que eu tenho indicado bastante também nesse período é porque a forma de contato com essas agências tem sido muito difícil, né? As pessoas não têm conseguido contato com essas agências. Então, isso já tem dificultado. E uma coisa que eu tenho falado para se utilizar bastante, e parece que não, mas resolve muito, são essas plataformas extrajudiciais, tipo um Reclame Aqui, por exemplo. Reclame Aqui, parece que não, muita gente tem, às vezes, um preconceito, não vai adiantar nada. Agora, semana passada, eu consegui resolver uma situação de uma cliente que estava com problema com a Decolar, mas ela era uma passageira com a Azul. Eu falei, olha, faz uma reclamação no Reclame Aqui, que de fato não valeria a pena entrar no judiciário com isso, pelo problema que era o dela. Faz uma reclamação no Reclame Aqui com as duas empresas. Faz uma para Decolar e uma para a Azul. E, de fato, a Azul, naquela reclamação do Reclame Aqui, resolveu a situação dela, para você ver. Então, não precisou entrar com um processo de justiça, ela conseguiu, de fato, resolver a situação ali pelo próprio Reclame Aqui. E eu indico também a outra plataforma já do governo, que é o do consumidor.gov, que aí essa eu deixo para indicar mais para outros assuntos um pouco mais detalhados. Assim. O Reclame Aqui é o primeiro que eu indico. Olha, faz uma reclamação no Reclame Aqui. Não deu certo e não acho que está necessário ainda para conseguir entrar com uma ação judicial, porque muitas vezes, se você reclamou no Reclame Aqui, ainda assim a empresa não te deu uma solução satisfatória, você já pode entrar com uma demanda judicial e boa até, porque você ainda vai ter ali a demonstração, né, de que o consumidor tentou resolver de uma forma administrativa, teve toda a perda, né, a teoria do desvio produtivo do consumidor, né, que muitos entendem como a teoria da perda do tempo útil, que eu participei até da própria palestra. Teve uma conversa no Meet, inclusive, outro dia, com o próprio criador, né, dessa teoria, que é o Marcos Dessano, e ele estava explicando que ele gosta de chamar, e a partir que ele falou isso nessa palestra, eu passei a usar nessa expedição, a teoria da perda do tempo útil vital. Então, eu coloco até nas minhas expressões a teoria da perda do tempo útil vital, que é o que o próprio judiciário tem entendido do tempo, né, que o consumidor perde para tentar solucionar um problema que não foi ele que deu causa, né? Então, assim, a companhia aérea, de fato, cancela o seu voo, não te dá um suporte, então você tem que ficar ligando. Por isso que é importante, sempre que no meu Instagram, que eu dou dicas ali para os consumidores, de um modo geral, eu sempre falo para anotar protocolos pela importância que isso demonstra no judiciário, para mostrar o tempo que você está perdendo, que você, de fato, está tentando entrar em contato. E uma reclamação no Reclame Aqui, tanto no Reclame Aqui quanto no consumidor.gov, consegue demonstrar isso de forma cabal, né? Porque você demonstra que você está reclamando, a empresa não está prosseguindo com a solução. Então, são boas formas de você demonstrar que está tentando solucionar de forma administrativa. Eu ia até te perguntar isso, cara. O que você indica realmente para o consumidor, então tu já acabou respondendo, o que ele deve fazer inicialmente, né, quando tem algum problema como esse? Então, algum estudante aqui de direito que queira ajudar algum familiar, alguma coisa, como é que ele deve orientar nesse primeiro momento que houve uma violação, algum direito, alguma coisa? Então, pegando o protocolo, né, o que mais? O que ele pode fazer? O que ele pode orientar? Pronto. Um familiar, algum amigo? A gente tem aqui, ao vivo aqui, está com 18 alunos quase participando. Vamos supor que ele conheça algum familiar, algum amigo que aconteceu algum problema. Né? Aí ele queira orientar, já dar aquele auxílio. Como é que você orienta ele nesse sentido? Pronto. Que ele pode... Pronto. O negócio é o seguinte, professor. No caso de problemas aéreos, a gente tem alguns tipos de problemas aéreos que mais acontecem, né? Eu destaquei até alguns aqui para falar com vocês hoje, que são os que mais ocorrem na justiça e que, de fato, as pessoas conseguem mais ajudar umas às outras. Entre eles, eu destaquei o problema do no-show, overbooking, bagagem extraviada e danificada, e o atraso e o cancelamento de voo, que é o que mais ocorre. O no-show, professor, explicando rapidamente, o que significa o no-show? Quando você compra uma passagem de ida e volta em determinado lugar, acontece muito em cidades próximas isso. Por exemplo, comprei Rio-São Paulo. Comprei ida e volta para ir para São Paulo para voltar para o Rio.
No voo de ida, eu não pude ir, porque estava passando mal, fui no hospital, tive um compromisso profissional, enfim, não pude ir. E eu fui para São Paulo de uma outra forma. Comprei uma outra passagem aérea, fui de carro, peguei um carro e fui para São Paulo, deixei o carro lá. Na hora que eu vou tentar utilizar o voo de volta, que eu comprei naquele original, que eu não fui na ida, a companhia aérea cancela o voo de volta automaticamente, sob o argumento que você não foi no voo da ida. E ela considera isso no-show, né? Não comparecimento, que você não foi no voo de ida, então ela acha que ela tem o direito de cancelar esse voo de volta. Mas o STJ, nesse sentido, já é completamente pacífico em todos os tribunais que essa prática é completamente abusiva. Mas uma coisa que eu sempre oriento o pessoal, que não custa nada, apesar de ser uma prática abusiva, algo que você pode fazer para tentar evitar que ela cancele ali o seu voo de volta, é você, quando não comparecer no voo de ida, tentar entrar em contato com a companhia aérea de alguma forma, seja por telefone, por e-mail, informar, olha, não compareci no voo de ida, mas pretendo utilizar o voo de volta. Pronto. Isso já está completamente resguardado. Se ainda assim a companhia aérea cancelar, o problema é ainda maior. Você tem provas que você informou que gostaria de utilizar o voo de volta. Mas se isso não acontecer, também não é um problema, porque o STJ já entende essa prática como completamente abusiva. Esse tipo de problema, eu tive casos recentes que a gente já ganhou até em vários recursos que a companhia aérea ainda entra. Eu chego até a ser irônico na própria contra-razão ao recurso. Eu falei, excelência, eu não estou entendendo o motivo do recurso, porque o no-show já de fato é completamente pacificado, não tem o que se discutir. Não tem nem muito o que falar nas contra-razões, porque ela cancelou automaticamente um bilhete de um passageiro que comprou. Não tem argumento para esse cancelamento. Geralmente então, assim, a indenização é enquanto. Qual o valor, Bruno? Mais ou menos. Eu sei que cara, varia de cada caso, mas em média. O do no-show, o que acontece muito? O consumidor chega no voo de volta, né? O voo foi cancelado, ele tem que comprar uma outra passagem ali de última hora, né? Então ele chegou em São Paulo para voltar para o Rio, o voo dele está cancelado, ele tem que comprar uma outra passagem em São Paulo-Rio. E aí, nesses casos, ele tem o reembolso integral dessa passagem que ele comprou, a nova. E, ultimamente, eu tenho percebido, e aí entra muito uma questão importante também, o banco de dados para as decisões favoráveis que você tem. Então, você começou a entrar com o processo na justiça, começou a ter umas decisões boas, favoráveis para determinado caso, começa a guardar isso no seu banco de dados, que é importante. Então, por exemplo, eu tive uma sentença de R$5.000 de dano moral, num caso desse. Então, o reembolso da passagem, que geralmente é cara, que é uma passagem de última hora no aeroporto, você paga caro uma passagem dessa, mais uns 5 mil de dano moral. E aí, o que eu fiz? Essas primeiras ações começaram a vir 5 mil, falei, pô, então era uma indenização boa, porque normalmente não era isso tudo. Normalmente dava uns 3 mil e pouco, 4 mil. Quando deu 5 mil, o que eu fiz? Já guardei no meu banco de dados, toda ação de no-show que tem, eu já falo, olha, inclusive já tem um julgamento aqui, um julgado desse próprio tribunal, que condenou em 5 mil. Com recurso aqui na segunda turma recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que manteve 5 mil. Então, assim, o entendimento desse tribunal já é pacífico. R$5.000 é proporcional, tá razoável. E aí começou a vir uma série de decisões nesse sentido de 5 mil. Então, ultimamente, se eu falar uma média, eu falaria. A média dos meus processos de no-show tem sido R$5.000 de dano moral, mais a devolução do dano material. Tem sido isso. O outro problema que eu anotei, o overbooking. O que é o problema do overbooking? O problema do overbooking é o seguinte, o consumidor compra uma passagem aérea, ele chega no aeroporto para embarcar, a companhia aérea fala, olha, a aeronave está cheia, você não tem assento, você vai ter que ser realocado num outro voo. Essa realocação, se você chegar de fato no seu destino final, aquilo que eu tinha falado, com um atraso superior a 4 horas, já gera uma indenização por dano moral. Se for inferior a 4 horas, o overbooking é uma prática também considerada abusiva, o overbooking em si. Mas se você não chegar com 4 horas de diferença, o Poder Judiciário não vai entender como cabível de dano moral. Mas se passar de 4 horas, o dano moral vem até um pouco mais elevado nesse caso. Porque vem a prática considerada abusiva, que é a venda de assentos. Por que a companhia aérea faz isso? Porque, de um modo geral, ela tem 100 assentos, por exemplo, na aeronave. Cabem 100 pessoas. Ela vende 110. Mas 10 pessoas, por exemplo, muitas vezes não vão no voo. E aí quem lucra com isso tudo é a própria companhia aérea. Ela vendeu mais passagens do que cabe, ganhou mais dinheiro. E aí ela, na hora, consegue muitas vezes... Quando os consumidores vão, os 110 apareceram no dia para viajar. Aí ela faz esse oferecimento, paga um dinheirinho a mais, ó, te dou R$500 para você topar. Eu mesmo contava outro dia em Fortaleza, para voltar para o Rio de Janeiro, aconteceu isso comigo. A companhia aérea falou, olha, o voo está lotado, você aceita ficar aqui em Fortaleza por mais um dia? Eu te dou R$1.000. R$1.000 a mais, mas na época eu não podia, eu estava trabalhando na empresa lá de licitação e não pude ficar. Eu acabei continuando e ela ofereceu essa proposta para outros passageiros que estavam atrás de mim. Então, assim, o overbooking, se você chegar ao seu destino final com 4 horas de diferença em razão do overbooking, isso realmente já cabe uma indenização por danos morais. Nesse caso, geralmente tem sido fixado também de 5 mil, pouco para cima. Uns 6 mil, 5 mil, 6 mil, indo para um 7, de repente
dependendo do quanto que você chegou atrasado no seu destino final, se você perdeu ali algum compromisso, isso aumenta para um 8 mil. Então, você consegue ir aumentando de acordo com o problema que tem sido. Se você perdeu um compromisso profissional, consegue comprovar, um compromisso particular, uma festa, ou aconteceu com a gente já, inclusive, de enterro, propriamente. O rapaz foi viajar para o enterro da mãe, o voo foi cancelado, ele chegou com tantas horas de atraso que ele perdeu o enterro. Então, assim, isso, de certa forma, nem dano moral suficiente para arbitrar quanto nesses casos, né? Então, assim, depende muito de caso a caso, obviamente, mas, de um modo geral, overbooking com atraso ali de 4 horas gera indenização de 5 mil para cima, ao contrário do no-show, que é de 5 mil para baixo. No caso de bagagem extraviada e danificada, vem um detalhe interessante. O consumidor, quando ele perceber que chegou no aeroporto e que a bagagem ou está danificada ou está... e no caso do overbooking, você estava perguntando, tem alguma coisa que os alunos podem ajudar, eles podem orientar? Cara, é o seguinte, a resolução 400 da ANAC, acho que no artigo 21, se eu não me engano, ela prevê que problemas no voo, de modo geral, a companhia aérea, se a pedido do consumidor, ela tem o dever de fornecer um papelzinho, uma declaração, informando qual o motivo daquele problema. Então, tem que... É um papelzinho escrito pela própria companhia aérea, informando, olha, o voo número tal, não pôde, o passageiro tal não pôde embarcar por causa desses problemas. Aí vem lá, condições meteorológicas, manutenção da aeronave, não sei o que. Sempre que acontecer um problema, isso não vale só para overbooking, vale para todos os problemas. Você pede essa declaração para a companhia aérea, que isso vai ser muito importante num processo judicial. É muito importante. Por que é importante? Porque eu já percebi acontecer muitas vezes isso. O voo é cancelado por manutenção da aeronave, por exemplo, que é a responsabilidade pura da companhia aérea, não exclui a responsabilidade dela. O consumidor não pega esse papelzinho, não pega essa declaração, a gente entra com a ação e a companhia aérea tenta se aproveitar muitas vezes das condições meteorológicas do momento. Então, era um dia chuvoso. Ela começa a juntar reportagens na petição que era um dia chuvoso, que não sei o quê, o voo foi cancelado por condições meteorológicas, para tentar excluir a sua responsabilidade. Mas, assim, todos os voos no dia saíram, tudo aconteceu normal, e esse voo específico foi cancelado por condições meteorológicas, o que está acontecendo? Então, assim, é importante, muito importante essa declaraçãozinha, e mesmo que seja condições meteorológicas, isso é interessante, como é o entendimento de cada juiz, né? Condições meteorológicas, de um modo geral, é a exclusão de responsabilidade. Mas tem muito juiz que entende que não, que é, de fato, responsabilidade de acompanhar, o risco inerente da atividade, né? Eles falam, como se fosse um risco do empreendimento. Eu, de fato, não concordo com isso, porque, para mim, isso não é risco do empreendimento, é realmente exclusão da responsabilidade, mas, assim, é outro tipo de ação que vale até a pena entrar com o processo de justiça. Muitas vezes porque a companhia aérea, às vezes, não consegue nem provar que foi por condições meteorológicas. É por condições meteorológicas de fato, mas no processo ela não consegue provar que foi. Então ela se enrola, ela confunde os processos, acontece demais, isso acontece muito. Como é em massa, ela confunde muito, ela faz muitas contestações equivocadas, né? E aí, voltando aqui à bagagem extraviada e bagagem danificada, o ponto interessante, nesse caso, já é o preenchimento do RIB, que é o registro de irregularidade de bagagem. Chegou no aeroporto, não achou sua bagagem, ou seja, foi extraviada, ou chegou e ela está quebrada, você deve ir no balcão imediatamente da companhia aérea para preencher esse RIB, que aí vai ser um registro, de fato, você tem um documento oficial, demonstrando que você manteve o contato com a companhia aérea logo após sair do momento ali da despacho de retirada das bagagens, e registrou que sua bagagem está danificada, ou foi extraviada, não foi encontrada. E aí, a partir dali, passou 24 horas, já a companhia aérea não deu uma solução, você vai entrar com uma ação na justiça, que aí já gera indenizações por danos morais. E aí vai depender muito de caso a caso nesse momento específico, porque assim, bagagem extraviada, se foi no momento de você estar indo para a sua viagem, então já aconteceu, por exemplo, uma ação nossa aqui que está quase em sede de recurso extraordinário, está quase indo para o STF essa discussão. Inclusive pode virar uma discussão até de temas aí de reportagem pelo seguinte. Foi um problema com a Air France, o nosso passageiro estava indo para Londres, ele passava na França e ia para Londres. A bagagem dele não chegou acho que uns 7 dias depois, né, em Londres. E agora você imagina, a pessoa vai para Londres, um lugar muito mais frio, no momento que ele foi, era um momento de inverno. Isso, inclusive, eu junto na própria petição. Eu vou no próprio sistema de monitoramento de condições climáticas e mostro como estava a temperatura naquele momento que ele estava. E sem esses detalhes que eu estou falando, de uma pessoa que, obviamente, é especialista, que acaba sendo especialista, vai especializando, né? Quais são os argumentos favoráveis. Então, assim, eu, por exemplo, no momento de bagagem extraviada, o que eu faço? Eu junto as condições climáticas do momento daquela cidade. Então, por exemplo, Londres, nesse momento, estava batendo 0 grau. O que eu fiz? Juntei na petição, falei, excelência, o consumidor saiu do Brasil com os casacos todos na mala, não sei o que, chegou lá, estava 0 graus, não pôde sair de casa.
bagagem não chegava, ele tem diversos contatos de protocolos, que entra aquela importância que a gente estava falando de anotar protocolos e tudo mais, e não dava uma solução para ele. Aí, nesse caso, eu botei os 2 autores que estavam na viagem, era um casal, e eles gastaram dano material em libras esterlinas, né, lá em Londres, né, na Inglaterra, altíssimo valor. Eu lembro que para real deu mais de R$3.000 de dano material. Bruno, antes de continuar, geralmente essas indenizações, assim, o juiz ele converte para o real, fica como é que é o pagamento em libra ou em real, como é que tem feito geralmente? Então, tem outra tese já fixada pelo próprio STJ, que é o seguinte, problemas de voos internacionais, se aplica o dano material, se aplica a Convenção de Montreal, e para o dano moral se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Essa discussão que está no meu processo é justamente por isso. Por quê? A Convenção de Montreal, ela não tem muita previsão sobre dano moral. Ela fala bem claramente sobre dano material, ela fala que você tem direito até 1.250, se não me engano, direitos de saque por passageiro, que é uma moeda específica que, convertendo, dá em torno de uns R$6.000 por passageiro, quanto ao dano material, que nesse meu caso não foi o problema, que foi 3.000 e pouco que eu gastei. Mas o dano moral, a Convenção de Montreal não tem essa previsão. Então as companhias aéreas ficam malucas, ouriçadas, para que se aplique a Convenção de Montreal no dano moral. Porque o dano moral vai lá para baixo. Nesse meu caso, por exemplo, de bagagem extraviada em Londres, eles gastaram mais de R$3.000 de dano material. Eu até brinquei com o próprio cliente, que ele também chegou até a abusar um pouco. Ele comprou a camisa do Liverpool em Londres, comprou não sei o que, aproveitou, comprou um monte de coisa que ele queria, e de fato o juiz deu. O juiz deu tudo, porque ele estava sem a bagagem dele. Então ele ganhou a camisa do Liverpool, ele ganhou tudo, fez essas compras todas. Isso, de fato, às vezes é analisado, tá? Isso não vale muito a pena. Quer dizer, vale a pena porque deixa na mão do juiz e ele decide. Mas, assim, não é o ideal você aconselhar o cliente, ó, sai comprando tudo aí, sai comprando camisa do Liverpool, porque vale a pena. Não é assim. Por exemplo, aconteceu do cliente comprar cerveja, comprar não sei o que, quando chegou na própria sentença, ele falou, a cerveja não tem que dar pro consumidor, não tem que dar a cerveja em razão do plano de voo. Então, assim, nesse caso, esse meu cliente comprou tudo, dando 3.500 mais ou menos de dano material, e aí o juiz deu R$8.000 de dano moral para cada um. Ou seja, deu 16.000 de dano moral, mais 3.000 e poucos, quase R$20.000 total. Aí a Air France recorreu, perdeu em sede de recurso aqui nas turmas recursais do Rio de Janeiro, entrou com recurso extraordinário, foi negado o provimento, ela entrou com agravo interno para a terceira vice-presidência do Estado do Rio de Janeiro para decidir isso. Certamente vão perder, na minha opinião. Se perderem, eles devem ir para o STF, certamente. Então, assim, é um processo que está essa discussão, porque eles querem que se aplique a Convenção de Montreal. Não é uma discussão mais de provas em si, não é uma discussão dos fatos do processo. É uma discussão se aplica a Convenção de Montreal ou o Código de Defesa do Consumidor. Mas já tem esse entendimento pacificado. Ela vai continuar brigando, mas esse entendimento, na minha opinião, já é pacificado. É a Convenção de Montreal para dano material e Código de Defesa do Consumidor para o dano moral. Então, assim, bagagem extraviada e danificada, o importante é justamente preencher o RIB. Isso é o mais importante nesse problema de bagagem extraviada. Preencher o RIB, passou 24 horas sem solução, maravilha. Aí você já pode até entrar com uma ação judicial. Bruno, a Hever pergunta aqui no chat, é um aluno, fala assim, Bruno, chegaram casos até você também sobre operadores de plano de saúde, bancários, essa área do consumidor, apesar de não ser sua área, mas já chegaram a você, e acredito que tem aumentado o número de reclamações nesse período de pandemia. Então, já está sendo mais comum essa reclamação também. E a Lívia até complementa. E número de reclamações sobre iFood e Rappi também tem aumentado? Como é que tem sido? Sim, vamos lá. Problema de plano de saúde. Realmente aumentaram. Eu mesmo entrei com um processo meu, com um plano de saúde, contra a Unimed, porque, de fato, alguns problemas já consegui. Uma com a Amil, por exemplo, já chegaram casos no começo ali da pandemia, que os planos de saúde não estavam querendo autorizar a realização do PCR, né? O PCR, a princípio, o PCR era o que era obrigatório para os planos de saúde procederem, né? E aí entra outra questão, antes de até entrar nesse assunto, rapidinho, professor, que é o seguinte, quando você se mostra especialista num assunto, no caso das companhias aéreas, você consegue tratar bem o seu cliente, você consegue dar um bom retorno para ele, você consegue deixar ele sempre ciente do que está acontecendo no processo, no final foi positivo tudo que aconteceu. O interessante, por mais que você seja especialista na área de companhias aéreas, as pessoas voltam com esses problemas. Falam, Bruno, é o seguinte, cara, eu sei que tu resolve o problema de companhia aérea, mas eu estou com um problema aqui com o meu plano de saúde. Você resolve? Estou com um problema aqui com minha telefonia. Telefonia é um problema que tem acontecido bastante, mas muito. É o que mais tem acontecido, eu acho, nesse momento. De Vivo, claro, é o que mais tem acontecido. Porque as pessoas estão em casa por muito tempo, problema com a internet,
tento mudar de operadora, aí na hora da mudança ali, né, da portabilidade, dá problema na portabilidade. Então, assim, isso tem acontecido muito. O plano de saúde, o que aconteceu bastante, diminuiu um pouco até nos últimos tempos. Mas o que tem acontecido bastante, principalmente no momento ali, um pouco no começo da pandemia, que depois eles começaram a entender o que estava sendo decidido, né? Mas no começo eles não queriam autorizar a PCR, eu consegui uma liminar, propriamente, para mim realizar o exame de PCR no cliente, que estava com todos os pedidos médicos, estava com as características de Covid, com o pulmão começando a ser comprometido, ele precisaria saber se era propriamente Covid, e a Mil tinha se negado. E aí a gente conseguiu uma liminar, e depois a gente fez um acordo, acho que foi R$3.000 de acordo nesse caso, que o próprio cliente não queria prosseguir com o processo, porque ele achava que não queria ficar se estressando com aquilo, ele quis logo aceitar um acordo de 3.000, foi 3.000, 3.800, não lembro, foi em torno de R$3.000. Problemas com iFood e Rappi. Isso é interessante, porque é o seguinte, os problemas rotineiros que acontecem bastante hoje em dia, tipo, chegou atrasada por meia hora, ou então chegou a comida diferente. Esse tipo de problema, no judiciário, eles entendem muito como um mero aborrecimento. Aqui no Rio de Janeiro, inclusive, no próprio tribunal, tinha uma súmula do mero aborrecimento, que era conhecida essa súmula. Porque ela dizia que o simples descumprimento contratual não era capaz de gerar o dano moral, era um mero aborrecimento. Mas, final de 2018, 2017, 2018, houve uma reunião aqui do órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que decidiu que essa súmula deveria ser cancelada. Porque ele entendeu que não existe isso de mero aborrecimento. Quer dizer, então, que a gente vai agora normalizar os meros aborrecimentos na vida cotidiana, né? Que as pessoas agora... É comum ter mero aborrecimento, isso não gera dano moral. Vai aceitar esse mero aborrecimento, e aí foi cancelado. Mas, na prática, por mais que ela tenha sido cancelada, ainda tem uns pequenos casos que eles consideram esse mero aborrecimento. Então, assim, o Rappi e do iFood. Eu tive uma ação agora recente contra o iFood. Mas o que aconteceu? O nosso cliente também veio o plano de voo, entra essa questão que eu falei que é interessante. O plano de voo, ele voltou com esse plano do iFood. Ele comprou uma comida lá pelo iFood, fez uma compra de uma cesta de comida que ia chegar, que devia ter isso e aquilo outro na cesta, enfim, coisa de aniversário, né? Aquelas cestas que você prepara direitinho. Quando chegou completamente diverso que ele tinha contratado. Aí ele ligou pro iFood e falou, olha, veio uma coisa completamente diferente, cara. Não pedi isso, não sei o quê. Brigou pra lá, brigou pra cá. Era uma coisa importante, era caro esse negócio dele. Porque isso é outra coisa que o Poder Judiciário conta, né? Se você comprou um salgado e chegou uma torta, o Poder Judiciário não vai propriamente condenar em um dano moral por causa disso. Ele vai achar que foi um mero aborrecimento, que a empresa deve se atentar para as próximas reclamações. Agora, nesse caso específico, era algo que ele tinha pago caro pela cesta, era mais de acho que R$300 na cesta, que ele tinha pago caríssimo, porque vinha cheio de coisas, de champanhe, aquelas coisas de cesta mais elaboradas, né? E aí chegou completamente diverso, ele brigou muito com o Rappi, fez essa reclamação de reclame aqui, ou com o iFood não resolveu, e a gente entrou com essa ação na justiça. A gente fez acordo, de fato, nesse também, mas são menores. A gente fez um acordo, acho que foi de 1.500, 1.800, porque são problemas que, de fato, o Poder Judiciário não entende tanto como um dano moral elevado, né? Que é o que tem acontecido bastante também com compras online, né? Nesse mesmo sentido. Compras online tem tido muito problema, aumentou muito em razão da pandemia, o comércio eletrônico. Eu acho que, ultimamente, em razão do número de voos ter despencado, eu tenho tido mais ação de compras online do que de problemas aéreos. Porque compras online aumentou muito. As pessoas estão utilizando demais o comércio eletrônico hoje em dia, né? Então, assim, o produto não chega atrasado. Aconteceu bastante no Natal também. O que acontecia bastante? As empresas ofereciam um frete especial, né? Que chegaria rápido. Os consumidores acreditaram naquele momento, pagaram por esse frete mais caro e o produto não chegava para o Natal. Chegou, por mais que com 2, 3 dias de atraso, foi pouco? Foi, mas espera aí. O consumidor comprou pagando esse frete mais caro justamente para chegar para o Natal. Então, se chegou depois do Natal, a gente trocou algumas ações na época do Natal por razão disso. Porque o produto, de fato, não estava chegando em razão do frete mais caro. Então, assim, compras online, outro problema que tem acontecido bastante. Quais os problemas que mais acontecem? São os problemas de ou atraso na chegada. E aí, quando gera dano moral, Bruno? Quanto que é o dano moral, mais ou menos? Cara, problemas de atraso na entrega, passou de uma semana ali de atraso, você fez reclamações com a empresa, entrou no chat da Lojas Americanas, por exemplo, que acontece bastante. Ela tem um chat específico no site dela, você faz uma compra, tem aquela conversazinha que você consegue ter, você faz a reclamação, no site não chegou ainda assim em uma semana, você pode entrar com o processo de justiça. Eu, por exemplo, na pandemia, comprei um oxímetro, que era importante, principalmente de pandemia, o oxímetro nunca chegou.
Entrei com o processo, a gente ganhou, foi R$ 1.500 dando moral. Não é dos mais altos processos, não é, mas esse você acaba escalando, né? É na massa. Tantas pessoas que compram o produto não chegam, então, assim, você consegue ir escalando nesse sentido. Entendi, Bruno. Tem outra pergunta aqui também da Rev, fala assim, Bruno, quantas operadoras de internet? Como é que estão as reclamações? Afinal, são elas que estão permitindo as coisas andarem, né? Como é que tem sido com as operadoras de internet? Outra vez eu vi, acho que até estou colocando no Instagram, uma dica, né, de olhar a velocidade da internet, né, ter um percentual. Como é que é isso aí, cara? Eu vou até botar aqui para pegar o site direitinho, que acho que é IQ, até confundindo agora com o Pro IQ, que agora é IQP, né? Mas eu dou, deixa eu ver aqui, é medidor. Mas isso que acontece é o seguinte, cara. Esse de internet, a gente acaba que não tem tanta demanda, porque é o que eu estava falando, acaba que não é muito a nossa. É AQ, o nome do site. AQ. Só um segundo. Evandito, quer falar alguma coisa, Evandito? Fica à vontade. Levantou a mão. Sim, com questão, aí, com relação ao dano moral que ele falou. Sim. Assim, porque é assim, uma pergunta. O dano moral, ele é mais subjetivo, professor? O que pode ser dano moral para mim, pode não ser para você, aí o advogado tem que demonstrar essa questão, é isso? Perfeito, Evandir. Bruno, quer explicar para ela? Tem mais atuação? Acho que Claro. pode explicar melhor. Claro, com certeza. É exatamente isso que ela falou. Isso entra muito numa questão seguinte. Eu estava fazendo uma ação sobre isso recente agora, na semana passada. Tem um rapaz aqui no Rio de Janeiro, que é meu cliente, que ele mora numa ilha aqui no Rio. Ele comprou um sofá para a casa dele. E aí entra uma questão, cara. O sofá, quando chegou, quebrou o sofá, ele não estava conseguindo utilizar o sofá. Ele estava pedindo a troca do produto, mas aí entra essa questão interessante. Ele mora na ilha e a empresa não consegue chegar até a ilha para consertar o produto. Ele está lá com o sofá quebrado na casa dele. E aí entra a questão, sofá é produto essencial ou não é? Entra essa questão puramente subjetiva. Tem gente que vai achar que não é. E se for o sofá-cama, é onde ele dorme? É verdade. Então, assim, você tem que começar a demonstrar as situações, de fato, é puramente subjetivo, como você falou. Você tem que demonstrar realmente que, no caso de produto, né, de compras online, que aquele produto está afetando inteiramente a pessoa. Então, por exemplo, recentemente teve um caso também agora contra o Facebook, de uma cliente que utilizava, que é o Facebook e Instagram, né? Mesmos donos. Ela utilizava o Instagram de forma profissional. O Instagram dela caiu nesse período, que aconteceu até frequentemente. Até estranho isso nesse momento de pandemia, mas tem acontecido frequente. Caiu o Instagram dela, ela não está conseguindo utilizar. Os argumentos eram dos mais estranhos possíveis. Eu tive caso de um cliente que falou que era porque ele não tinha mais de 18 anos, mas ele sempre preencheu os 18 anos, ele sempre teve essa conta, sempre utilizou, mas do nada caiu porque ele não tinha 18 anos. E aí ele perdeu uma série de propagandas que ele poderia ter. Ele mexia com um triatlo. E aí, na época, teve parte de triatlo, que ele não pôde participar porque o Instagram estava fora. Ele conseguiu demonstrar isso. Então, assim, ainda não tem dado sentença propriamente, mas entra nessa questão que você está falando, Evandir, de que é puramente subjetivo. Você conseguir demonstrar. Agora, tem pessoas que vai cair o Instagram e não vai fazer diferença nenhuma. Às vezes a pessoa nem percebeu que caiu. Quando voltou, já está lá de volta o Instagram. Ela nem viu. Não sentiu falta nenhuma. Agora, tem outras pessoas que não. Se caiu o Instagram, acabou a vida da pessoa. A pessoa perde dinheiro. Ela tem os lucros cessantes propriamente, né? Se a pessoa, de fato, não conseguir... deixou de ganhar dinheiro por conta disso, ela ainda consegue esses lucros cessantes, se ela conseguir comprovar, né? Então, respondendo, é puramente subjetivo, sim. A questão do emocional também, tem pessoas que levam um xingamento, aí o mundo cai e a pessoa entra... Tem pessoas que não, levam de boa. Para ser sincero, esse tipo de ação eu nem faço, Evangelho. Eu nem faço, porque assim, é uma ação que às vezes você vai acabar mais se estressando do que outra coisa. Porque a pessoa, de fato, leva um emocional, aí você tenta acalmar a pessoa acaba ficando com raiva até de você. Pô, mas calma, tentando eu te ajudar. Verdade. Esse tipo de ação eu confesso que eu nem faço assim, de xingamentos, né, na internet, porque acontece bastante e é muito disso que você falou. Tem pessoas que levam para um lado mais pessoal, tem outros que não ligam, e assim, eu prefiro nesse sentido. Tem um pessoal até na área mais de penal, né, que acaba entrando mais nesse sentido aí da calúnia, difamação e tal, e eu não entro muito nessa discussão, não. Tá bom, professor, obrigada. Aí só voltando aqui, professor, quanto à questão da internet, né? Que tá Pronto, quem está falando da internet. A pergunta, quantos operadores, como é que estão essas reclamações aí? Aí eu me lembrei logo daquele negócio, você tinha falado no Instagram, que o consumidor ele deve
está sempre observando se de fato está tendo a velocidade daquilo que está sendo contratado, né, e tal. Isso. Nesse momento, eu não vou nem conseguir lembrar a exata porcentagem que é, mas eu sei que a Anatel tem uma resolução que ela prevê que essas operadoras de internet ela tem um mínimo para te fornecer, tanto de forma instantânea, por exemplo, se eu medir agora a velocidade da minha internet, ela está me fornecendo, se eu não me engano, é 40% que você contrata, tem que estar medindo 40% que você contrata. Se chegar a menos de 40%, você já pode reclamar, aí vem a anotação dos protocolos, né, e tudo mais. Eu mesmo consegui consertar assim, melhorar a internet aqui em casa com isso. No meio da pandemia, a internet começou a ficar muito lenta. Eu comecei a medir, ainda o site que eu estou falando, tem o site Brasil Banda Larga, e tem um aplicativo que você consegue baixar, que é o EAQ, que é a entidade aferidora da qualidade de banda larga. O nome é de entidade, a aferidora e Q de qualidade. EAQ. Você baixa esse aplicativo, no seu celular, por exemplo, você consegue medir a velocidade que está na sua internet. Então, tem que olhar depois direitinho a resolução, porque não é justamente a minha área diária. Então, assim, de cabeça não vou lembrar a porcentagem indicada pela Anatel. Mas tem uma porcentagem, tanto instantânea, como eu estava falando, que eu acho que é 40%, ou se essa 40% é a mensal, e tem uma outra porcentagem que é prevista pela Anatel, que é a mensal. Você mede nesse aplicativo, por exemplo, e vai tirando print. Do aplicativo. Está menos do que a porcentagem indicada pela Anatel, você entra em contato com o seu operador e fala, olha, eu estou medindo aqui já a minha velocidade, segundo a resolução, aí tem que pesquisar de fato, a resolução tal da Anatel prevê que a porcentagem mínima é essa, está dando menos que isso. O que vocês têm a falar, né? O que vocês podem fazer para melhorar? Aí, muitas vezes, eles dão quase um reset lá na central deles, né? Dão um restart no negócio, e a internet às vezes começa a ficar boa. Aí chegava no dia seguinte, a internet ficava ruim de novo. Aí eu tirava print, anotava o protocolo, ligava, falava, olha, eu liguei ontem, aconteceu isso, voltou a ficar lenta. O que eu faço? Eu quero melhorar. Eu passei, acho que umas 2 semanas fazendo isso. É chato? Mas assim, se eu for entrar com uma ação na justiça, eu vou ter todas as provas em mãos, eu vou ter claramente demonstrado que eu perdi meu tempo me estressando com isso, que eu tenho todos os protocolos, tenho print de tudo que eu tirei, mas no final das contas, o que aconteceu? Eu liguei tanto que a operadora uma hora falou assim, olha, eu vou mandar um técnico aí na sua casa. Você está ligando quase todo dia para cá, vou mandar um técnico para ver o que está acontecendo. Aí é outra coisa, já anotei também o protocolo, quando é que ele vem? Segunda-feira, tá hora, tá bom, já anotei. Se ele não vier segunda-feira, já ligo para ela, falando que ele não veio segunda-feira, já anoto o protocolo. Eu sou aquele cara que já pega tudo que tem que pegar para esse tipo de problema, né? Mas não, o cara veio, mexeu aqui na internet, mexeu não sei onde, viu que tinha que mexer, trocou o modem, pronto. A internet já melhorou 100%. De lá para cá, nunca mais. Eu nem medi mais, porque tem sido perfeito de lá para cá a internet. Então, assim, é um problema que você pode, de fato, ficar ali insistindo com a própria operadora. O que pode acontecer é você mostrar esse do EAQ e a operadora de internet falar que ela leva em consideração um outro site, que eu não vou lembrar agora de cabeça, que cada uma vai falar um site específico, e aí você pode medir por esse outro site só para ver o que ela está falando, se vai bater ou não, mas assim, o site oficialmente determinado e considerado pelos próprios juízes e pelas entidades oficiais é o do EAQ. Olha, a Hebe até colocou, vê uma vez uma equipe aqui em casa, 5 pessoas, ajeitaram ali, né, dia seguinte estava ruim do mesmo jeito, aí RS, né, falando aqui. É aquele negócio, você começa... Obrigado pela dica, ela colocou. Nada, que isso. Eu tiro até foto do cara que vem aqui, pra você ter uma noção. No dia que ele vem, eu tiro foto dele aqui, ó, mexendo. Porque se precisar na justiça, outro dia eu entrei com uma ação pra minha namorada por causa da Claro. O que aconteceu? Ela aí tava falando aquilo da compra da telefonia, né? Ela usava Vivo, aí ligaram pra ela da Claro, no meio da pandemia, falando que poderia fazer a mudança daquele combo Claro Net, não sei o quê. Ela topou, aceitou a mudança e tal, foi pra Claro. Mas a Claro, antes de efetivar a portabilidade, ela estava errando tanto no serviço, estava mandando chip errado, estava fazendo alterações erradas no próprio negocinho, né, do canal da net, estava fazendo tudo errado. Aí meu namorado chegou, eu não vou querer mais não isso. Antes de querer a Claro, eu já vi que está errando tudo, já vai me dar mais dor de cabeça do que outra coisa. Ela ligou para a Claro, quero cancelar. Aí a Claro deu até um protocolozinho de cancelamento, tudo mais, tá, beleza. E quando foi ver no mês seguinte, chegou uma fatura para ela, da Claro, por e-mail, para ela pagar. Ué, nem usei o serviço, nem teve portabilidade, nem nada, não aconteceu nada. Aí foi confusão para cá, liga para lá, liga para cá, anota o protocolo aqui, anota ali.
numa das vezes o cara falou assim na ligação, olha, tem um contrato assinado pela sua namorada aqui. Contrato assinado? Nunca assinou nada. Ele, vai numa loja física da Claro que você vai ver. Eu fui. Chegando na loja física, maior fila. Primeira coisa que eu fiz, tirei a fila, uma foto da fila já. Se você entrar com uma ação na justiça, vou juntar, inclusive, excelência. Olha a fila que no dia que eu fui. Olha o problema que a Claro tá me criando por uma coisa que não foi dada pelo consumidor. Ou seja, você tem que, de fato, ali no caso dos consumidores, você conseguir provar o quanto sofreu, é que a própria Vandi estava falando aqui, essa questão subjetiva é importante por isso. Porque entra muito essa questão interna, né? Do quanto a pessoa acha que ela sofreu, do quanto ela acha que ficou abalada, né? Então, assim, fui na loja da Claro. Cheguei lá, a loja estava fila, maior estresse, e já comecei a tirar foto. Loja cheia, protocolo de ligação, aí cheguei na hora, a minha namorada brigando com todo mundo, porque eu quero saber que contrato é esse. Calma, não quero brigar com ninguém. Quero saber se tem um contrato assinado? Eu quero, tem. Então me dá aqui um contrato que eu quero ver. Ele imprimiu o contrato, me deu, eu falei, tem uma assinatura aqui, realmente, da minha namorada que não é dela, falsificado, pela própria Claro. Vou entrar com processo na justiça, eu não vou nem brigar. O cara na minha frente, querendo se desculpar, eu falei, não, eu sei que o cara não tem culpa, coitado. Ele é funcionário da Claro, ele não tem culpa. O que aconteceu ali naquele momento? Eu falei, não, pode ficar tranquilo, eu vou entrar só com uma ação judicial contra a Claro. Entrei, mostrando ali no próprio juizado, tem um pouco do risco de entrar no juizado, porque pode precisar perícia grafotécnica, né, para ver que a assinatura de fato não é dela. Porque era parecida, mas ao mesmo tempo não era. Mas assim, eu falei, vou entrar no juizado, porque não tem custo, não tem nada, eu vou arriscar. E aí, é claro, entrou em contato comigo, quando eu entrei com uma ação, querendo fazer acordo. E aí foi bom, eu fechei acordo, acho que foi na época de 3.000, 3.500. Foi agora, na pandemia, inclusive, fechei esse acordozinho com a Claro. Já excluíram o contrato, já excluíram tudo, não está tendo mais nenhuma cobrança. Então, assim, esse é outro problema que tem acontecido bastante, problemas com portabilidade de operadores telefônicos. Show de bola, cara. Eu vou abrir aqui a palavra para ver se alguém mais tem alguma pergunta para fazer. Está já encaminhando para a nossa parte final aqui da nossa conversa. A Hebe não foi no Instagram hoje, perguntou acerca do direito do consumidor na OAB. A atuação consumerista, Bruno, tu acha que é uma boa área para o pessoal que está se formando agora, que quer atuar? A Hebe, eu acho que gosta tanto do consumidor querer fazer também até na OAB na segunda fase. Eu até expliquei lá no Instagram que na segunda fase ela se encaixa dentro do direito civil. Ela vai ter na primeira fase, na primeira fase cai depois do consumidor, mas na segunda ela entra dentro do direito civil. Perfeito. Mas a área do direito do consumidor é uma boa área de atuação? Qual a tua opinião sobre isso? Para a gente já até começar a encaminhar aqui, já vai dar 10h40, nossa meta era até 11 horas mais ou menos, já está um bom tempo de live, a galera aqui sustentando, todo mundo participando, em pleno sábado de manhã, né? Um médio aqui de 18 alunos, agora está caindo com uns 15, mas é normal, porque oscila a internet, olha, a internet também tem essa oscilação. Então, qual é a tua opinião, cara, quanto à área do direito do consumidor mesmo, a atuação? A pessoa que está se formando agora é uma boa área para atuar? Qual é o teu feedback aí para os meninos aqui na graduação? Cara, eu particularmente acho uma excelente área para quem quer iniciar na advocacia, em todos os sentidos. Entra muito essa questão do que eu estou falando, de que quando você atua nessa área como especialista no assunto, vão chegar causas de outras áreas também. Isso não vai impedir que você faça outras ações. Por mais que você goste de outras ações, a área consumerista é muito boa, porque é uma área que todo mundo está com problema diariamente. Todo mundo. Então, assim, compra online, problema com a internet, problema com plano de saúde, problema com as companhias aéreas. Cara, você consegue até, às vezes, se especializar em um determinado ramo, que foi o que aconteceu comigo. É tanto problema desses ramos que eu me especializei em problemas de companhia aérea e consegui sobreviver só com problemas de companhia aérea. Então, eu te dar um exemplo. Agora, eu até abri um exemplo que teve agora de fevereiro desse ano. Aqui, deixa eu tentar virar até a minha câmera aqui. Como é que vira a câmera aqui? Acho que é por aqui, né? Virei. Ó, consegue enxergar por aqui os valores desenvolvidos nesse... Tô vendo. Ó, o pagamento está aqui de 1 de fevereiro de 2021. Teve um pagamento aqui agora de 49.920. Aí teve um saldo remanescente, que eu fiz os cálculos depois, ficou faltando 2.360. Ou seja, deu mais de 51 quase 52 mil reais. Então, assim, acontece sempre isso. Fala, não, olha, tá aqui, realmente você vai ganhar sempre sim. Não, isso não vai acontecer. E como é que é a forma de cobrança, né? Isso é importante também. Como que acontece os honorários nesses casos? Normalmente, principalmente no início de carreira, você vai perceber que na área consumerista as pessoas cobram 30% no final da ação. No êxito, né? 30% no êxito. Mas, e você vai ver também que vai ter muita gente querendo chorar até os 30%. Por incrível que pareça. Tem gente que vai falar assim, mas eu conheço um advogado que faz por 20%, por 25%.
E aí, eu sempre, desde o começo, pelo menos da advocacia na área consumidor, sempre que não, o meu é 30%, eu não vou baixar esse 30% por nada, porque eu já estou fazendo no êxito. Eu vou cobrar 30%, eu não baixo mais isso por questão nenhuma. E aí já tive clientes que tentaram chorar e voltaram por esses 30%. E aí depois, quando você começa a criar uma certa autoridade no assunto, você começa a conseguir cobrar até mais de 30%. Não na porcentagem, mas você começa a falar, olha, eu vou cobrar R$100, um exemplo, no começo, né? Porque eu tenho custos operacionais, o cliente propriamente até vê quando ele foi seu cliente, você presta ali toda a assistência para ele, você entra em contato com ele. Por isso que é importante, o que é importante. É uma visão que eu tenho, que eu tive da advocacia depois que eu comecei a enveredar para esse lado da advocacia autônoma. No processo judicial, o advogado, ele tem algo em mãos que é o que todo mundo sonha hoje em dia, todas as empresas sonham, que são o quê? Os dados das pessoas. Então, por exemplo, as empresas hoje em dia, outro dia o Thiago Negro, aquele do Primo Rico, né, fez uma promoção no Instagram dele falando o seguinte, ó, eu vou dar um e-book para quem botar o e-mail no meu site. Então, você ia lá no site dele, botava o e-mail, ganhava um e-book por e-mail. E aí, você, pô, por que eu tô ganhando um e-book de graça? Por quê? Ele está pegando seu e-mail. Ele está tendo um dos seus dados. Com o seu e-mail, ele pode começar a te mandar o marketing constantemente, pode fazer publicidade, pode fazer lançamento de um livro novo dele. Aí, se você gostou do e-book, você vai lá e compra o novo livro dele. Isso daí é aquele remarketing. Nós, operadores do direito, como advogados, nós temos todas as informações. Para a gente entrar com uma ação na justiça, a gente precisa da carteira de identidade da pessoa, CPF, endereço, e-mail, a gente tem tudo. Então, assim, muitos advogados não fazem um bom uso desses dados à disposição. Uma coisa que eu faço muito, por exemplo, comecei a fazer. No começo não fazia, mas depois comecei a fazer. Como eu tenho a identidade da pessoa, comecei a anotar a data de aniversário dos meus clientes. Besteira. Mas no dia do aniversário eu mando um parabéns para todos os clientes. Falo, tudo bem, eu tô passando para desejar um parabéns, feliz aniversário. Outra coisa, como eu tinha já os contatos dos clientes, teve agora na Páscoa mesmo. Domingo de Páscoa. O que eu estava fazendo no domingo de Páscoa, mandando mensagem para os clientes. Falei, ó, eu sei, desculpa aqui passando no domingo, mas estou vindo aqui para desejar uma feliz Páscoa para você, toda a sua família, tudo de bom. Sem ser aquela mensagem padronizada também, porque o cliente vai achar que é o mais um no meio do bolo. Então, eu mando uma mensagem de fato personalizada para cada um. Fala, oi, Márcio, tudo bem, cara? Como é que tá aí em Fortaleza? Tudo certo? Estou passando aqui para desejar uma feliz Páscoa para você, estou manda um áudio, que é coisa que gera mais uma pessoalidade. Isso entra muito numa questão que eu fui aprendendo depois que eu saí propriamente da faculdade, que na faculdade não ensina muito isso, mas às vezes até um pouco de técnicas de persuasão mesmo. Tem um livro que eu li recentemente, que chama As Armas da Persuasão. É um livro muito bom, acho que deve ter sido, está facilmente no meu top 3 nesse sentido. Ele é aplicado mais para vendas, de um modo geral, mas como o advogado, querendo ou não, ele não pode fazer aquela propaganda, claro, né, pelo código de ética da OAB, mas ele tem que convencer os seus clientes de alguma forma. Tanto os clientes quanto o juiz, enfim. E o livro, ele especifica gatilhos mentais que você pode utilizar em todos esses sentidos. De vendas, de gerar um relacionamento mais próximo com as pessoas, com os clientes. Então, assim, ele vai te ensinar muita coisa nesse sentido. Esse livro, As Armas da Persuasão. É muito bom esse livro. E aí, essa questão mesmo de manter esse contato com o cliente, de proximidade, de datas festivas, peguei nesse livro mesmo. O livro dá essa dica, do maior vendedor de carros de todos os tempos, ele fazia isso. Ele escrevia um bilhete à mão para os principais compradores dele, que a pessoa, quando via aquele bilhete escrito à mão, sentia, pô, o cara gastou o tempo dele, se preocupou comigo, mandou uma mensagem. Hoje em dia as pessoas fazem muito isso, inclusive, né? Você compra, às vezes, uma pizza, né, num lugar, a pessoa manda aquele recadinho escrito à caneta, né? Márcio, espero que goste dessa nossa pizza, o nosso querido cliente, não sei o quê. Isso tudo vai gerando essa personalidade, as pessoas gostam mais ainda de você como profissional e tendem a virar seu cliente mais ainda. Então, assim, a área do consumidor, respondendo de modo geral, é uma área muito boa, tem um retorno financeiro bom, caso você consiga, de fato, transmitir para o maior número de pessoas o que você pode resolver. Se você virar especialista numa determinada área, você tende a virar mais referência ainda e conseguir mais casos ainda nessa área. Então, assim, como eu falei, tem problemas de plano de saúde. Se você quiser se virar só em plano de saúde, a quantidade de pessoas que vai ter problemas com plano de saúde e você vai virar referência nisso, não está no gibi. As pessoas vão te procurar, tá falando da Unimed. Cara, eu conheço um advogado que resolve tudo com plano de saúde. Vou te passar o contato dele. Esse próprio livro da Armas da Persuasão, ele cita isso, a questão da autoridade. É um gatilho mental a questão da autoridade. Então, tipo, a pessoa que é especialista naquele detalhe, ela vai fazer diferença em todo sentido. Eu estava falando aqui, as ações de voo, eu consigo gerar raciocínios que uma pessoa que não é acostumada a fazer ação de voo não vai ter. Não por a pessoa não é qualificada, não tem nada a ver com isso, mas porque não está no dia a dia dela. Ela não está ali, de fato, vendo todas as decisões do juiz, ela não sabe o que é favorável, o que não é, o que a companhia aérea consegue alegar, que ela não consegue. Teve um caso aqui, cara,
Eu tenho que estar me prolongando aqui, mas esse foi muito interessante. Esse eu tenho que contar, tá? Que o cliente, ele quase errou. O meu cliente, ele quase errou, porque ele chegou para fazer o check-in. Foi agora na pandemia, para você ver como é interessante. Ele chegou para fazer o check-in com poucos minutos antes de fechar o check-in. Quando chegou no aeroporto, a companhia aérea falou assim: olha, o check-in fechou. Você não vai poder embarcar, não. Ele falou, cara, mas o voo já está acontecendo, ainda falta o meu voo. Não, mas não pode. Se você quiser continuar a viagem, era para ele ir para Porto Seguro, tinha pousada reservada, tinha tudo já reservado, não podia perder. Se quiser continuar, você vai ter que pagar uma taxa de R$ 200. Era um casal por cada pessoa. E ir para uma conexão em São Paulo, de 10 horas em São Paulo, não sei o que, uma confusão danada. No final das contas, ele voltou e falou, Bruno, aconteceu isso comigo, cara, o que eu faço? Eu falei, cara, é o seguinte, sem te entrar nessa discussão de que você não chegou na hora, ou chegou na hora, chegou faltando tantos minutos, cara, vai virar uma discussão muito difícil pro processo. Como é que você vai provar que você chegou lá faltando 10 minutos? E sem entrar nessa discussão, o que a companhia aérea vai alegar? Você chegou atrasado. Você vai perder o processo. Eu falei, vamos criar uma estratégia processual aqui. O que eu vou falar nesse caso? Vou falar que você chegou no aeroporto, respeitando ali os critérios de protocolos afetos aos voos nacionais, mas por problemas operacionais, você não pôde embarcar. Pronto, deixei problemas operacionais. Deixei em aberto, vamos ver o que a companhia aérea vai alegar para virar uma discussão aqui no processo. O que a companhia aérea alegou? Que o voo foi cancelado. E o voo não foi cancelado. O que eu fiz na réplica? O juiz falou ao autor para se manifestar. Fui no sistema da ANAC, juntei que o voo aconteceu. Eu falei, excelência, o voo não foi cancelado. O voo aconteceu normalmente. Ou seja, entra muito essa questão. Se fosse uma pessoa que não é acostumada a fazer com esse tipo de ação, que ele ia falar, excelência, o cara chegou com 20 minutos, sim, antes do voo. Aí ia virar uma discussão do processo, a companhia ia falar que ficou atrasado e perdeu o processo. Nesse caso, não. O juiz já está até para a sentença agora. Ainda não saiu a sentença nesse caso. Eu liguei até para o gabinete do juiz para falar com ele. Ele já estava ciente, porque a princípio ele ia na onda da companhia, falar que o voo foi cancelado, mas eu falei, excelência, preste atenção aqui no próprio sistema de monitoramento de voos da ANAC. O voo aconteceu. Aí ele ficou maluco, ele agora vai dar a sentença, tá com ele lá para ele proferir a sentença. Mas assim, é uma área, de qualquer forma, consumerista muito boa, tem muita demanda em todos os sentidos. Se você se mostra especialista no assunto, você vai conseguir, de fato, virar referência nesse ponto. As pessoas vão fazer muito boca a boca. E a partir disso, o que eu tenho feito até ultimamente, até para quem quiser até me seguir no próprio Instagram, do advogado Bruno Plastino, @advogado Bruno Plastino, eu tenho feito essas dicas no Instagram e é muito válido. É muito válido. Problemas consumeristas que ocorrem costumeiramente, você fazer essas dicas no Instagram, você vai conseguir, volta e meia, vai aparecer alguém falando, cara, tô com esse problema, me ajuda aí a resolver. Ah, tem uma amiga que tá com esse problema também, me ajuda aí a resolver. Aí você vai lá e consegue ajudar. Obviamente, o Instagram não acaba sendo tão fácil para todas as áreas. Não adianta você chegar lá no Instagram e do nada começar a falar para o seu público, que não é um público que muitas vezes não está acostumado a escutar isso, falar de tributário, ICMS, de PIS, COFINS, o cara às vezes você até pular, não vai nem te dar falar isso agora. Quando você começa a falar um assunto rotineiro como consumidor, muitas pessoas vão te procurar. Então, assim, é uma dica que eu dou também, a utilização das redes sociais para isso é muito importante. No começo vai bater aquela vergonha, vão te chamar de blogueirinho, vai acontecer aquilo tudo, mas continua, porque no final das contas só quem vai se beneficiar é você. A verdade é essa. Show de bola, Bruno. Só para finalizar aqui, a Aspaz perguntou aqui, ó, Bruno, você falou sobre no-show, overbook, e o outro que você falou, qual foi? Ela perguntou aqui. Mas outro que eu tinha anotado. Era bagagem, né, extraviada. Bagagem extraviada. Barra danificada, né, que são problemas com a bagagem em si, a importância de preencher o RIB, que é o registro de irregularidade de bagagem, e os outros dois tinha sido atraso e cancelamento de voo, porque esses são os mais comuns e não tem nem muito debate. É tipo, você chegou no aeroporto, seu voo está atrasado, chegou ao destino final, sempre baseando naquilo de 4 horas, com diferença do originalmente contratado, já geraria ali o dano moral. E a importância, professor, daquilo que eu estava falando, daquela declaração, que é prevista na própria Resolução 400 da ANAC, de pegar a declaração, acho que é o artigo 21 da Resolução 400, prevê que a companhia aérea tem a obrigação de te dar uma declaração informando o problema qual foi a causa daquele problema do voo. Por fim, a última pergunta aqui, deixa eu ver, foi da Hever. Bruno, qual a sua opinião sobre a redução da atuação sugerida no projeto de lei? Pode repetir aqui a pergunta, que eu acho que qual era o projeto de lei, qual a redução? Tá querendo colocar da atuação? Vê se tu consegue. Quer fazer no áudio, Hever? Pergunta, acho que fica melhor. Deixa eu ver aqui se ela. Tá me ouvindo? Oi, tô ouvindo, Hever.
Pode perguntar, fica melhor, porque às vezes no escrito a gente não entende a pergunta. Seria sobre o projeto de lei que teve agora a respeito da redução das disciplinas para o exame da ordem e da atuação também. Ah, tá, entendi. Não, Bruno, teve agora recentemente, acho que, não sei se tu chegou a ver, cara, há uns 2 dias, teve um projeto de lei para que houvesse a redução das disciplinas para o exame da ordem, em vez de 17 matérias, iriam reduzir, ainda não tem ainda o quantitativo, mas o que tem incomodado aí o pessoal é porque no projeto ele fala o seguinte: se você escolher direito civil para a segunda fase, você só pode atuar no direito civil. Você não pode mais atuar no trabalhista ou no penal, né? Aí eu quero saber a tua opinião sobre isso, sobre essa questão aí da atuação, a redução da atuação. Certo? Não, essa redução da atuação, isso para mim não tem, de fato, sentido algum, porque eu mesmo falei que eu comecei atuando ali na área que seria até direito administrativo, né? Que é a licitação, indo para a área de direito administrativo, e sair da licitação para estar no consumidor, que era o que eu gostava. Então, assim, de fato, essa limitação, nesse sentido, não tem base alguma propriamente, né? E quanto à redução das questões em si, a OAB, a prova da OAB, aparentemente, causa muito medo, né, nos estudantes. Eu, particularmente, passei até no 9º período, né? Você pode fazer, né, no 9º período. Eu fiz, acho que 50 e poucas questões, acho que são 80 que está 40, né? Pelo que eu me lembro. Eu acertei, acho que foi 50 e pouco no 9º período. E, assim, não é uma prova propriamente difícil, mas que os alunos têm que, de fato, manter a calma, ter um psicológico muito forte nessa prova, muito forte. E essa questão, que eu, inclusive, queria até, de novo, parabenizar os alunos que estão aqui, porque essa questão prática faz muita diferença na prova da OAB, por incrível que pareça. Eu, por exemplo, fiz a prova da OAB muito baseado nos estágios que eu fiz, nesses aprendizados da prática que eu fui tendo, e algumas questões que eu nem sabia a resposta, para ser sincero, não sabia algumas respostas da OAB, eu acertava com base na prática. Porque eu falo, cara, isso aqui, pelo que eu estou vendo, essa questão aqui, uma questão, às vezes, de tributária, de empresarial, que não é muito da minha área, mas eu li aquela questão e falei, cara, não sei essa resposta. Mas essa aqui não está tendo muito bom senso, o que acontece na prática. Isso aqui também não. Essa não acertava a questão com base nesse raciocínio prático lógico. Então, assim, propriamente até um curso desse advocacia civil na prática é muito importante, de fato, para entender ali as questões, né? Você conseguir raciocinar nas questões. Então, assim, tem muito psicológico e muito dessa questão prática é muito, muito importante. Como eu estudei a prova da OAB? Eu peguei um livro de questões, né, da OAB, aquele 500 questões, 5.000, não lembro agora. Você lembra, professor? 5.000 questões. 5.000, né? A gente tem aqui, está com um curso também agora, que é o Passo a Passo OAB, aqui conosco, né? A gente está fazendo junto com a turma do pessoal da Advocacia Civil, até quem tiver interesse em participar. As Paz até entrou, né, nessa noite do curso. A gente está com essa pegada de questões todos os dias, né? Aí tem um cronogramazinho de estudo, e aos sábados, a partir do próximo, a gente vai começar a ter professores convidados para comentar as questões com os alunos. Vai ser bem legal. Já começamos maravilha. Até. Maravilha. Esse caminho, para mim, já está perfeito. Porque, assim, eu estudava na Federal, né? Muitas vezes o pessoal sabe como é que é a Federal, não tem aula, o professor falta, enfim. Eu comprei o livro, 5.000 questões, levava para a faculdade. Chegava na sala, disse, professor, faltava, ia um substituto, a aula não era interessante, eu pegava o livro de 5.000 questões e ficava lendo e fazendo. Ia lendo e fazendo, Estudei só assim, por incrível que pareça, a prova da OAB. Aí o que eu fiz? As áreas que eu mais sabia, que eu tinha mais familiaridade, como civil, processo civil, essa área do consumidor, eu não dava tanta atenção nas questões, não. Eu falei, vou focar um pouco nas questões que eu não sou tão bom assim, como empresarial, tributário, para ter um pouco desse raciocínio nas questões em si. Essa resolução, acho que no curso tem essa resolução de questões, né, professor? Essa resolução de questões realmente é importantíssima nesse sentido. Todo dia eu encaminho para eles quase 40 questões por dia, para eles irem treinando, lendo comentários. Exatamente, aprendendo lendo os comentários, entendeu? Foi isso que eu fiz. Questões, comentários. Eu passei na prova da OAB só fazendo isso. Aí a segunda fase, eu particularmente escolhi constitucional. Não era uma matéria que eu tinha tanta familiaridade, não vou mentir, não era, mas fui um pouco levado até pelo pessoal. Muita gente falava que constitucional era fácil, falava, faz constitucional porque é fácil, não sei o quê. E eu sempre gostei de civil, mas quando fui fazer a segunda fase da OAB, bateu um pouco daquele medo de estudante normal. Todo mundo fala, não, porque civil tem muita peça, tem muito conteúdo, que tem que estudar muito não sei o quê. Constitucional é mais redondinho. E eu particularmente fui para constitucional, fiz o curso até era online na época, do Rodrigo Padilha.
hoje em dia já está morando nos Estados Unidos, enfim, nem sei se tem vendido curso para constitucional nesse sentido, mas fiz a primeira fase estudando por esse livro de questões, importantíssimo fazer essas questões comentários, e a segunda fase escolhi constitucional. Mas é uma prova, cara, que é muito psicológico e muito treino nesse sentido de questões, né? Se preparar nesse sentido. De resto, pode ficar tranquilo, que não é nada, nenhum bicho-papão, não. Maravilha, Bruno. Pô, acho que já terminamos aqui, respondendo todas as perguntas aqui do pessoal. De fato, só tenho a agradecer aí pela live, foi muito, muito proveitosa aqui para os alunos, cara, valeu demais, muito obrigado. Os alunos aprenderam bastante aqui, tiraram suas dúvidas, né, acerca da prática da advocacia consumerista, né, o dia a dia, como é que é, o André e a Evelyn colocando aqui, ó, excelente live, né, agradecendo aí pela oportunidade. Bruno, teu Instagram para passar para o pessoal, que quem quiser seguir lá também tem algumas dicas, né, do direito do consumidor, tá? E, pessoal, também, quem precisar, essa live foi gravada, vou até já daqui a pouco encerrar. Quem quiser reassistir, anotar algum ponto que o Bruno falou, alguma coisa do gênero, vai estar disponível para vocês até amanhã, 24 horas, eu peço, só porque sobe para a nuvem, tem que fazer download, colocar no YouTube, dar um trabalhozinho estrutural aqui dizendo, mas, de toda sorte, Bruno, muito obrigado por comparecer aqui. O pessoal, muito agradecendo aqui a Heavy, ótima live. A André e a Eve também, como sempre, show, né? Foi muito massa a live. Cara, valeu demais aí pela tua disponibilidade. Os alunos adoraram. E quando quiser, o curso está sempre portas abertas aqui para bater algum papo, trazer algum tema novo, né? Do direito do consumidor. Aspaz também, gostei demais. Bruno e Márcio Plachina. Valeu, Aspaz. Muito obrigado. Cara, valeu demais, viu? Muito obrigado aí pela disponibilidade. Eu que agradeço a todos aí que participaram, interagiram. Meu Instagram é advogado Bruno Plachina. Permaneço lá à disposição para vocês que não deram para tirar todas as dúvidas aqui, estão com alguma dúvida, tanto na área do direito do consumidor, na área específica de problemas aéreos. Fiquem à vontade para me perguntar por lá. Vocês vão ver que, inclusive, lá eu posso ter mais coisas pessoais, posso tocando um cavaquinho, que eu gosto de tocar um cavaquinho, eu gosto muito da área da música, de estudar um pouco de percepção musical, de música em si. Posta um pouco dessa área um pouco mais pessoal, mas principalmente para gerar um pouco quebrar um pouco o gelo também, né, professor? Porque para não ficar ali falando de direito propriamente o tempo todo, acho que as pessoas também não teriam o saco e a paciência. Então eu acabo postando um pouquinho de cada, posto um cavaquinho que eu toco, posto uma música que eu estou estudando, um livro que eu estou lendo. Volta e meia eu posto um pouco desses livros que eu estava dando dica aqui, né? Como eu falei da questão do livro da Armas da Persuasão, o livro que eu dei outra dica aqui do Fora de Série, do Outliers, muito importante também. Atualmente eu estou lendo aquele, é um famoso também, estava no best-sellers, que é aquele Trabalhe por 4 horas por semana, se eu não me engano, algo nesse sentido. E muito interessante também, mas conforme for passando eu vou dando algumas dicas lá no Instagram. Então fiquem à vontade, obrigado mais uma vez pelo convite, professor. Eu gostei muito de participar da live, contribuir um pouco aí com os alunos. Estou lá à disposição no Instagram para quem quiser tirar dúvidas, me seguir e, enfim, interagir, estamos lá. Valeu demais, muito obrigado, pessoal. Várias mensagens aqui, ó. Gostei demais. Uma live que desmistifica a advocacia, muito bom. O professor nunca decepciona. Estamos com bom suporte para festa de formatura em música. Tem um colega músico também, aí a Heavy. Começando a gostar do direito do consumidor. Aí, ó, já está conquistando o pessoal, viu? A Yane aí está gostando. Vale muito a pena. Pessoal, então chegamos aqui ao fim, ó. Preenchemos 2 horas direto aqui de live, realmente bate-papo, você nem vê o tempo passar, né? Com essa conversa. Então, essa live está sendo gravada, vou encerrar agora aqui, só um momentinho.